quase cuspi o café. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Bem-vindos ao nosso canal Pode Tá. Para você que não é inscrito, se inscrevam, ativem o sininho. Gente, hoje no nosso podcast vamos conversar com uma profissional qualificada e dedicada que busca proporcionar um atendimento integral à saúde da mulher e que concentra sua prática na área de tratamento da infertilidade, prestando assistência a mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar. E, com muito prazer, que eu apresento a nossa convidada de hoje, doutora Rafaela Rochel. Tudo bom? Tudo bom, Tati? Como você está? Bem, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por você disponibilizar o seu tempo corrido, que eu sei, né? Estou sabendo aqui nos bastidores. E eu quero muito que você conte total, assim, a sua bagagem, a sua experiência, um pouco também da Rafaela, ali, não doutora, né? Como começou, de onde veio essa sua dedicação, né? Mas antes, gente, eu vou fazer a apresentação do currículo dela. Vamos lá que eu vou ler, que não tem problema, tá? Não tem problema, porque nem tem condições. Vamos lá. Médica especializada em ginecologia, obstetrícia e reprodução humana. Graduada em medicina pela Universidade Anhembi Morumbi e residência em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Aperfeiçoou seus conhecimentos em reprodução humana no projeto Beta. Abrange a ginecologia endócrina e o climatério, proporcionando atendimento completo para as diferentes fases da vida da mulher. Realiza tratamentos de alta e baixa complexidade na área de reprodução humana para ajudar suas pacientes a alcançarem a gravidez desejada. Presta assistência pré-natal e auxilia durante o trabalho de parto, demonstrando seu comprometimento com a saúde e o bem-estar das mulheres em todas as etapas das suas vidas. Ai, que maravilha, gente. Vamos lá. Meu amor, eu vou pedir para você se apresentar, conta um pouquinho da sua vida, da sua história. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Para estar conversando com vocês sobre um tema super atual. Antes da gente iniciar aqui o ao vivo, a gente estava comentando sobre a importância, né, que a reprodução humana vem tendo cada vez mais como especialidade médica e também na própria vida da mulher moderna. Eu vou contar um pouquinho para vocês a minha história, né? E todo mundo, quando vai entrevistar um médico, pergunta, mas por que você escolheu ser médico, né? Exato, é a pergunta. Tem essa pergunta. E assim, eu sou um caso meio atípico, porque eu não tenho nenhum médico na minha família, eu sou a primeira médica, e eu venho de uma família de professores. Então, durante toda a minha, assim, infância, eu sempre brinquei de professora. Tinha certeza que era isso que eu ia fazer, eu tinha o exemplo da minha mãe, das minhas tias. E aí, quando eu fui chegando ali próximo dos 13, 14 anos, eu comecei a me encantar com o Dr. Drauzio Varella. Todo mundo aqui conhece o Dr. Drauzio Varella. Exatamente, gente. Que é um ícone da medicina, um médico que sempre teve na televisão, né, falando sobre saúde. E na época que eu estava nessa fase de adolescência, o Drauzio escreveu aquele livro dele que ficou muito famoso, que foi Carandiru. Então, eu li aquele livro e eu me encantei, assim, com a atuação do profissional da área da saúde. E aí, eu fiquei pensando que eu queria fazer aquilo. E naquela época, ele tinha muitos programas, assim, muitas partes no Fantástico, né? E eu adorava assistir e pensava que, puxa, um dia eu quero poder levar a comunicação para as pessoas. Então, quando eu escolhi, na verdade, fazer medicina, foi muito baseado pela influência do que o Drauzio representava para a população, que é justamente mais ou menos o que eu estou fazendo hoje aqui. Então, eu estou muito feliz de poder estar levando essas informações, né, para diferentes pessoas. Então, assim que eu escolhi fazer medicina. Como você falou, eu me formei na Anhembi Morumbi. Eu fui a segunda turma da faculdade da Anhembi Morumbi. Uau! Comecei o curso, literalmente. E hoje a Anhembi já tem mais de 10 turmas formadas. Hoje, eu, inclusive, voltei para a Anhembi. Eu sou professora da graduação do curso deles. Que legal, então, gente. Para mim, é um orgulho muito grande estar de volta à minha universidade. E acabou que eu consegui juntar duas coisas que eu queria, né? Que era a parte da
medicina com a parte da educação. Da graduação. Exatamente. E aí agora eu tô na EMB. Depois que eu terminei a faculdade de medicina, né? Eu entrei na faculdade em 2009, concluí em 2014. Em 2014, eu ingressei no Hospital da Santa Casa, que é a Santa Casa de São Paulo, que é um hospital gigantesco. Acho que todo mundo aqui, se não conhece, já ouviu falar. E lá na Santa Casa, eu fiz 3 anos de ginecologia e obstetrícia. A gente faz as coisas juntas, assim, meio que você vai tendo as formações de forma concomitante. E aí, quando eu estava já no 3º ano, que são 3 anos, eu estava decidindo o que eu ia fazer, eu queria muito uma especialidade que tivesse consultório. E na época, eu tinha uma amiga que mais pra frente eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a vida dela, vou deixar esse segredo mais pro final, mas que influenciou muito na minha escolha. E aí eu falei, não, eu vou fazer, então, reprodução. E aí, como a gente tem até mesmo dentro da graduação de ginecologia e obstetrícia, o médico, ele tem muito pouco contato com essa área. Porque não é muito comum. Por que não é tão comum? Primeiro, porque é um tratamento que tem um custo alto. Então, isso daí, para você fazer através do SUS, para vocês terem uma ideia, existem 3 hospitais públicos que fornecem tratamentos de reprodução humana no SUS. Então, olha que legal. Todos os outros, o paciente ele tem que custear. Uma super dica. Em São Paulo, a gente tem um único lugar que faz esse tipo de tratamento. E mesmo assim, para você ter acesso aos tratamentos de reprodução, você tem que preencher alguns critérios. E aí, imagina, um deles é a idade. Às vezes, a paciente demora 3 a 4 anos para ter acesso ao profissional. Quando ela chega na vez dela, ela já passou a idade que o serviço permite que ela faça o tratamento. Então, ainda é uma dificuldade de acesso, que eu diria assim, que existe grande para a área da reprodução. Sim. E por conta desse contato que foi pequeno, eu falei, bom, eu vou fazer uma pós-graduação para eu ter uma noção, ver se realmente me identifico com a especialidade em si. E aí, no 3º ano, eu fiz uma pós em reprodução. Quando eu me formei na faculdade, que foi na faculdade de... Quando eu me formei na Santa Casa, aí eu fui fazer efetivamente a reprodução humana. E aí eu fiz no Projeto Beta. Foram 2 anos no projeto. O Projeto Beta, inclusive, ele fica aqui em São Paulo. Vou até fazer propaganda. Sim, claro. Ele é um serviço que promove acessibilidade. Porque os tratamentos, eles têm um custo um pouco mais barato do que os tratamentos no geral. Porque lá a gente tem uma individualização de acordo com a renda do casal. Sim. Então, cada casal tem um valor. Obviamente, um custo, né, que existe, mas não é tão caro quanto nas clínicas normal. Sim. Supor. E aí, lá eu fiquei 2 anos. E aí, eu me formei e logo veio a pandemia. Poxa. Foi assim, é verdade. Eu me formei em 2020 e aí veio a pandemia. E aí, isso deu uns 5, 6 meses. As clínicas de reprodução humana ficaram completamente fechadas. Sim. Porque a gente não sabia, né? Ainda... Você atuou em outra área? Sempre trabalhei, tá? Sempre trabalhei. Eu trabalhava como ginecologista geral e como obstetra. Então, eu sempre tive o consultório, onde eu faço toda essa outra parte da saúde da mulher. Então, anticoncepção, climatério, reposição hormonal, tudo isso a gente faz. E a parte da obstetrícia. Nessa época que eu estava na graduação, da especialização já de reprodução, eu trabalhava no posto de saúde e trabalhava no SUS, dando plantão de obstetrícia no SUS. Para poder... Você falou aquela parte de residência ou não? Não, daí eu já estava... Já estava formada? Já estava formada, exatamente. E aí já estava na vida, né, trabalhando. E aí formou na pandemia? Na pandemia. Foi para outra... Você Fiquei foi para... atuando como ginecologista geral, né? E obstetra geral. Sim. E aí, quando foi em outubro, eu recebi uma proposta de trabalho para ir morar em Belém do Pará. Foi aí, eu recebi essa proposta de emprego para atuar numa clínica de reprodução humana no Pará. Que legal, conta pra gente, como foi essa experiência essa experiência? Porque a gente saiu de São Paulo para Pará, pós-pandemia, meio pandemia, né? Tava no início da pandemia, porque isso foi em 2020, então eu cheguei no Pará 2021, eu cheguei dia 20, eu nunca vou esquecer, eu cheguei dia 25 de janeiro de 2021, e aí fiquei
3 anos morando lá, e aí eu retornei agora. E foi uma experiência muito desafiadora, mas também, assim, muito enriquecedora, porque o norte do país tem uma cultura muito, muito diferente da que a gente tem aqui, né, no Sudeste, mas uma cultura muito rica. Então, me fez, assim, crescer muito como pessoa, como ser humano. Eu nunca tinha morado longe dos meus pais, porque toda a graduação eu fiz em São Paulo. E os meus pais são paulistas, a minha família toda é daqui. Então, também esse fato de você estar longe da família também proporciona um amadurecimento como pessoa muito grande, né? Porque eu fui sozinha, gente. Deus e minhas malas. E como que você recebeu essa proposta? Como eu recebi essa proposta? Eu tenho um amigo, que é o Dr. Leopoldo, que trabalhou comigo no Projeto Beta. E ele é amigo do Dr. Arivaldo, que foi a pessoa que me contratou quando eu fui trabalhar em Belém. O Dr. Arivaldo, ele é dono de uma clínica chamada Clínica Pronatos, para as pessoas que vivem aí no norte do país. E olha, já mais uma dica. Mais uma dica, você vê que eu tô fazendo propaganda de todo mundo. É isso. É o famoso quem indica. É isso. É uma clínica no norte, que chama Pronatos. É o maior centro de reprodução humana do norte, inclusive. Ai, que legal. E aí, o Dr. Leopoldo me colocou em contato com o Arivaldo. E foi uma grande... Não existem coincidências na vida, né? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que as coisas têm que acontecer. Ah, eu também acho. Acontece porque tem que acontecer. Tem que acontecer. Tipo assim, ele passou meu contato em outubro. O Ari tava... Eu chamo ele de Ari. Ele tava em São Paulo na época. E aí, eu conheci... Eu fui almoçar num japonês ali em Moema. Nunca esqueço essa cena. Nunca tinha visto. Imagina, você nunca viu a pessoa na tua vida. E aí, ele chegou e a gente conversou super... A gente se identificou logo de cara. E aí, logo depois, passou uns 40, 50 minutos que a gente estava conversando, veio o esposo do Ari, que é o Paulo Viana. E o Paulo Viana é um dermatologista que também trabalha lá no Pará, um excelente médico também. E uma pessoa incrível. E aí, rolou aquela... química. Total. Eu com os dois e a gente conversou muito, ficou mais de 3 horas conversando. E aí, eles falaram, vem conhecer, né? Vem conhecer o Pará, porque até então eu nunca tinha estado no norte do país. Ah, eu conheço, eu adorei. Eu gostei muito. É muito. É bem diferente. Calor. A gente já tá acostumado agora, né? Exato. O clima de hoje aqui em São Paulo tá fazendo 36 graus. Tranquilinho. É isso. Lá é tranquilo. Todos os dias. Lá amanhece assim. Essa temperatura. E aí, eu fui no feriado que tem agora em novembro, né? Agora, 2 de novembro, é isso? Sim, finados. Finados. Isso. Foi quando eu fui para lá para conhecer a instituição, saber como as coisas funcionavam. E o Arivaldo, ele teve uma formação aqui em São Paulo a mesma formação que eu tive. Então, nós temos, né, o Projeto Beta fica dentro do Projeto Alfa. A Fran, ela veio aqui uns episódios... Isso, gente, lembra lá do Projeto Alfa, Françoise? Isso, exatamente. E o Ari, ele teve a mesma formação que a minha, porque ele também, ele não fez exatamente no Projeto Beta, mas ele teve como orientador, digamos assim, um dos fundadores do Projeto Alfa. Então, nós tivemos a mesma formação. Então, a clínica que o Ari tem em Belém, ela tem a mesma estrutura que a clínica que a gente tem aqui em São Paulo. Então, obviamente, as coisas se modernizaram, né? A medicina evoluiu, mas, assim, questão de protocolo de segurança, organização de prontuário, a rotina, a gente chama na reprodução, a jornada da paciente dentro da clínica é a mesma. Então, para mim, foi muito tranquilo me adaptar, porque no trabalho eu já estava... No habitat natural, e a questão foi mais sair de perto da família, meio pandemia. E também... Recém-formada. Recém-formada no mercado de trabalho, né, da reprodução. E você imagina, eu fui pro Belém, eu tinha ido uma vez, eu fui em Finados. Sim. E aí eu falei pra vocês, eu mudei no dia 25 de janeiro. Antes de ir, eu fechei uma casa, né, porque eu precisava morar em algum lugar. E eu entrei nesses sites de imóveis. Eu aluguei um apartamento sem nem ter visitado, gente. Gente do céu, aventureira real. Total. Mas eu vou te falar que, às vezes, nessas situações é onde dá certo. Às vezes, óbvio, gente, a gente tem que se programar, a gente tem que fazer as coisas corretas. Não estou incentivando ninguém a sair na loucura, não é isso. Não. Mas existem coisas na vida, depois a gente vai falar disso, que já tá ali. Já tá aí, a gente não sabe o porquê do quê. E, assim, você já ter escolhido a profissão dentro de uma família de professores. Tudo bem, medicina ali e tal, mas
Geralmente os médicos vêm dos médicos, né? Tem aquela cultura. E aí você escolhe a coisa da ginecologia, a reprodução humana, conhece essas pessoas que te dão uma oportunidade, chamam no meio de um caos, porque a gente, né, no mundo inteiro, a gente estava num caos. No mundo inteiro. E você teve a oportunidade de, de voar. Foi exatamente isso que eu fiz. E aceitei o convite, cheguei, me instalei no apartamento. De fato, o apartamento, ele existia. Ai, que bom. E assim, né, corri esse risco. Ai, gente, é verdade. Só que o problema desse apartamento, assim, ele era maravilhoso, gente. Ele era completamente mobiliado, ele era incrível. Só que tinha... era uma infestação de insetos, sabe? Deus me livre. Eu não conseguia dar fim nisso. Não conseguia. Mandei detetizar a casa várias vezes. E aí eu acabei, no fim, trocando de apartamento para um segundo que eu fiquei. No segundo ano, quando eu já estava lá, mudei para um outro que era muito mais confortável. Mas essas coisas que eu falei, que são acontecem. Riscos que você corre quando você vai sem olhar. Entendeu? Como eu fui sem olhar. Não, e aquela coisa, né? Assim, a idade... E a falta de experiência faz a gente, tipo, agarrar as oportunidades de uma forma totalmente diferente. Daqui 10 anos, você não faria isso jamais. Não. Jamais, não. Jamais. Você aceitaria o convite, mas de outra forma. Exatamente. Não é? Sim. Bom, Bom, gente, agora a gente vai começar aqui essa parte da Rafaela. Você escolheu... ginecologia. Como foi a sua experiência no início, questão de carreira, aceitação? Você sentiu alguma dificuldade? Eu pergunto isso geralmente para a galera da medicina, porque tem essa coisa, né? É nova, começou agora. Você teve essa dificuldade? Tive. É assim, eu tenho hoje 32 anos, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 18. E eu faço aniversário no início do ano, 10 de janeiro. Então, eu me formei sempre muito cedo. E aí, essa foi uma barreira que eu enfrentei sempre, a da carinha jovem, entendeu? Então, uma vez, gente, eu nunca esqueço essa cena. Eu estava dando plantão à noite, né, num hospital particular, uma grande rede de um hospital particular aqui em São Paulo. E as pacientes ficam em trabalho de parto e, em determinado momento, né, a enfermeira chama o médico e a gente vai lá para avaliar. E aí, eu cheguei... Eu examinei a paciente, eu fiz toda a avaliação e eu falei, olha, fulana, realmente, né, o bebê não tá descendo, enfim, o exame da cardiotoco não tá legal, a gente vai ter que fazer a cesárea. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas cadê a médica? Eu falei assim, gente, eu sou a médica... Pronto, nasceu. Não, ali no nervoso. Tati, você já fez o parto. Não, você não tem nada. Eu cheguei, eu examinei, eu toquei a paciente. Tipo assim, na hora da dor, eu acho que ela não tava nem te vendo. Eu acho que a única justificativa. Aí ela falou, mas você é tão novinha. Eu falei, fica tranquila, que aqui são procedimentos estéticos, botox. Não, mas é outra parte da medicina. Outra parte. Mas eu acho que a maior dificuldade foi essa mesmo, essa questão da idade, das pessoas questionarem isso. Mas é o primeiro impacto, né? Depois vai pegando confiança e as coisas vão acontecendo. Você, bom, vamos lá. Então, vamos recapitular. Você foi para Belém e ficou lá quanto tempo? Fiquei eu arredondo para 3, mas na verdade foram 2 anos e 7 meses, para ser bem precisa. Certo. Aí, quando você voltou, você já voltou para o Projeto Beta ou você teve... Então como que hoje eu não trabalho mais no Projeto Beta. O Projeto Beta continua existindo, mas não trabalho mais lá. Quando eu voltei para São Paulo, né, que eu comecei a fazer esse movimento de volta, eu e o Ari, nós trabalhávamos somente nós dois na clínica. Então, você imagina, a clínica, como eu falei, uma clínica com um volume gigantesco. A gente trabalhava de domingo a domingo. Caramba! E aí, como é que você... a gente conversou muito, né? E eu manifestei-me esse desejo de voltar Por que todo mundo fala, mas você era tão bom, por que você voltou? Às vezes eu escuto isso. E aquilo, Tati, durante um tempo faz sentido. Tá lá, ciclo. Foi maravilhoso, exato. Um ciclo. Mas, de repente, eu já não conseguia mais me imaginar, sabe? Lá, assim, daqui 10, 12 anos, eu falava, gente, não é isso que eu quero pra mim. E aí, quando eu conversei com a Ari, a gente é muito amigo até hoje. Sim. A gente teve um período de 6 meses para esse desligamento. Então, durante 6 meses, eu encerrei os ciclos de pacientes que eu tinha, fiz os partos dos bebês que estavam programados. E aí, nesse meio tempo, eu fui organizando a minha volta para São Paulo. Sim. Porque trabalhar com a reprodução, você cria um vínculo com a paciente que é muito forte.
Porque, querendo ou não, quando a pessoa tem uma dificuldade para engravidar. Sim. E aí tem diversos mitos, tabus, medos. Ela confia em você. Você consegue tornar aquele sonho real. Mas entre o beta positivo e o nascimento da criança, são pelo menos 254 dias aí de muita coisa que pode rolar. Gente, quase um ano. Exatamente, a gestação, né? As pessoas falam, mas assim, são 39, 40 semanas. Sim. Entendeu? Então, você precisa ter do seu lado alguém que você também confia muito. E lá, a gente fazia o pré-natal de praticamente 100% dos casos de reprodução. Porque, tá. como Belém é uma cidade que, apesar de ser, né, a capital, mas a estrutura que tem lá não é a mesma estrutura que tem em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente sabe que tem grandes centros, diversos hospitais. Lá, as pacientes, elas literalmente casavam com a gente ficava acompanhando elas até o final. Só nem terminava, porque quando nascia o bebê, elas continuavam como pacientes de ginecologia. Sim. Então, eu não podia fazer isso com as pacientes. Então, a gente encerrou esse ciclo. E nesse meio tempo, eu comecei a estruturar a minha volta para São Paulo. Então, eu fiz contato com um grupo de médicos que são meus amigos, que fizeram parte da minha graduação como especialista. Foram, teoricamente, assim, a gente fala na residência que você tem os preceptores da residência. Então, esses preceptores, hoje, eles têm um espaço médico, uma clínica de reprodução em São Paulo, que chama FIV São Paulo. Então, não tem como esquecer esse nome. E aí, eu voltei para trabalhar na FIV São Paulo. Então, hoje, eu faço parte do corpo clínico da FIV. E aí, eu comecei a organizar a agenda, avisar as pacientes, que eu tinha pacientes aqui em São Paulo. Então, hoje, eu tenho algumas pacientes, não tenho muitas, porque muita gente acabou ficando pelo caminho, né? Na época, eu atendia plano de saúde. Hoje, pelo tipo de consulta que eu faço, eu não atendo mais plano de saúde, porque a gente sabe não que cobre. não tem como, né? Exatamente. Então, acabou que alguns clientes se perderam, mas alguns ainda permaneceram. E aí, com o trabalho de divulgação de marketing, eu tenho aí seguido em São Paulo. E uma pergunta que eu tô aqui curiosíssima para fazer. Como foi o seu primeiro parto? O primeiro Ali, parto. o primeirão de olhar e falar, gente, agora eu tô real, porque a ginecologia tem todo um tratamento dentro do consultório, os exames, mas o parto... Eu tenho 2 momentos, então, para te contar. Eu tenho, assim, o primeiro parto que eu fiz sozinha, tá? Isso é uma história boa. A gente, no 6º ano da faculdade, a gente rodava numa rotação de urgência e emergência. E nessa época, o SAMU, ele ainda ficava dentro do corpo de bombeiro. Hoje em dia, aqui em São Paulo, separou. Separado, tem uma exatamente. base, o bombeiro tem outra. Mas antigamente ficava todo mundo junto. E aí, eu estava, né, no 6º ano, assim, faltando... Foi meu último estágio, então, ou seja, faltava dias para me formar. Eu já tinha passado pelos 2 estágios de ginecologia, que a gente roda no 5º e no 6º ano. Já sabia que eu queria fazer GO e tinha visto alguns partos do internato, mas efetivamente fazer nenhum. E aí, a gente estava na base, era um horário da tarde, assim, tava um dia quente como hoje, assim. E aí, o telefone tocou. E nesse dia, eu estava numa ambulância que não tinha médico. O SAMU tem ambulância que tem médico e ambulância que só tem enfermeiro e o auxiliar. Eu estava numa ambulância que só tinha uma enfermeira. E aí ela falou assim, qual é o chamado? O chamado era para aquelas ruas do Brás. Ali no Brás tem muita casa de costura. Sim, então, tem muito boliviano que trabalha ali costurando. E o chamado era para uma casa de bolivianos, onde a história era que estava acontecendo um parto e que eles precisavam de ajuda. Quando a gente chegou lá, um parto complicado, e ela virou para mim e falou assim, doutora, não tem como, vamos lá pra gente ver. A gente, obviamente, acionou a ambulância com o médico, mas a gente foi... Mas você já tinha que ir pra seguir o chamado. Exatamente. O médico, a ambulância estava vindo e a gente estava mais próximo. A gente falou, então, vamos indo para poder... dar um amparo ali no inicial. Amparo. Exatamente. E aí, a gente chegou a nossa ambulância, chegou a ambulância do médico, então o médico já estava comigo. Ai, menos mal. Era o responsável, né? Oi, eu tô tensa na história da que já passou.
Mas é claro, porque Ai, meu a Deus. gente é estudante, então tem todo um respaldo. E aí, quando a paciente estava deitada, assim, no meio dos panos, era um parto pélvico. Então, o que é um parto pélvico? Um parto pélvico é quando o bebê, ele nasce de bumbum. Então, você imagina, primeiro sai o pezinho, as perninhas, a cintura da pelve, corpinho, só que a cabeça. Que é o perigoso, não é isso? Exato. O perigo do parto pélvico é justamente isso. Porque de enrolar. Porque o que acontece? Ou O maior diâmetro que o bebê tem são os ombros. Então, o que acontece? Depois que passa o diâmetro... Fecha. Exatamente. Fechou no pescocinho. Ai, Então, nossa. o bebê tava preso pelo pescocinho. E aí, eu cheguei na frente... pessoa nervosa aqui. Cheguei primeiro, assim, sabe? E o doutor tava pegando as coisas na ambulância. E aí, obviamente, a gente tinha tido a sequência do parto pélvico. E aí, aquela hora, né? Estudante tem um anjo da guarda que tem uma asa gigante. Eu fiz a primeira manobra, que é você pegar... Imagina aqui a câmera tá pegando aqui. Então, aqui as perninhas e aqui a cabecinha tá presa. Você joga as perninhas do bebê para o abdômen da mãe. E aí, você desprende a cabeça. Que vai fazer um vácuo, assim, Exatamente. E foi... Olha, eu tô achando que vai fazer um vácuo fácil, né? Não, só tô entendendo, gente. Deve ser a situação tensa foi demais. Muito, gente. E aí, desprendeu, soltou na primeira. Sucesso. Foi sucesso. Aí, logo a gente reanimou o bebê e levou o bebê porque o bebê, obviamente, nasceu com um pouquinho de sofrimento, porque tava preso ali. Mas deu para reanimar, ele não ficou com nenhum tipo de sequela, nada disso. Conseguimos fazer as medidas, levamos para o hospital, a mãe ficou bem, a gente estabilizou. Então, esse foi o meu primeiro parto. Eu nunca vou esquecer, assim. Não tem como esquecer uma história. O primeiro já não tem como esquecer. Exato. Dessa forma... Foi assim. E depois disso, até o médico que estava comigo na ambulância, né, que ele fazia essa parte de emergência, ele falou, Rafaela, realmente, você tá... Nasceu para isso. Nasceu para isso. A tua missão de vida sucesso. É fazer isso. E às vezes, eu lembro que na época... Eu fiquei tão emocionada que eu fiz até uma descrição no Facebook desse dia. E aí, nessas lembranças, né? 8 anos, aí vira e mexe, aparece, tipo, o dia que aconteceu esse evento. Então, eu não consigo esquecer desse parto. Ai, gente, que coisa. Bom, é o que o doutor falou, né? Você estava pronta já e nasceu para isso. E é nessas situações que a gente vê. Porque, óbvio que tem o nervoso da coisa de ser estudante e tal, tudo. Mas, assim... A sua capacidade de dom já te ajudou ali naquele momento. Porque é dom, gente, né? Numa outra situação, talvez, se você não fosse para aquilo ali, você ia se... A pessoa trava, né? Exato. Fica, tipo, ai, meu Deus. E querendo ou não, eu ainda não estava completamente formada, né? Obviamente, o doutor estava comigo para me dar todo o respaldo. Mas ele esteve ali me supervisionando justamente por isso. Então, foi muito bom. Foi muito legal. E aí você ficou nessa experiência de SAMU, você chegou a ter experiência logo de consultório? Quando eu terminei a faculdade de ginecologia e obstetrícia, então nos 2 anos que eu estive na residência de reprodução, eu atendia no consultório de um dos meus professores da Santa Casa. Ai, que entendeu? ótimo. Então, ele tinha ele tem, na verdade, um consultório ali no Itaim. E aí, para você começar, né, ele me cedeu esse espaço. E aí, eu fiquei atendendo junto com ele 2 anos, que foi o período que eu fiz a residência. Eu atendi, na verdade, até eu ir para Belém. Até o finalzinho ali, que veio a pandemia, daí começaram as consultas online. Sim. Mas ainda assim, antes de eu ir para Belém, eu atendi as consultas online desse consultório. E, a gente passou por uma pandemia, uma coisa não esperada por ninguém. Sim. E aí, a consulta online é o básico, né? Porque ela, de qualquer forma, num sentido que ela precisa de alguma coisa de exame, ela tinha que ir ao hospital. Tinha que ir. Até hoje, assim, o que acontece é que hoje... viralizou essa questão da consulta online, né? Até bom, vamos tocar nesse assunto. Explica como gente, eu tô falando como mulher, como que funciona uma consulta ginecológica online. Não, tem especialidade que eu acho que vai muito bem no online. Você consegue fazer a primeira, a gente fala assim, a primeira consulta e o retorno. As duas coisas de forma completamente online. Exemplo, psiquiatria. Psiquiatria é uma coisa que vai no online
tranquilo. Exatamente. Agora, a ginecologia não. Então, até pelo Conselho Federal de Medicina, você precisa ter uma reavaliação desse cliente. Então, em algum momento, em um determinado período de tempo, 180 dias, se eu não me engano, você tem que avaliar esse cliente de maneira presencial. Sim. Então, a gente conversa, você me conta o motivo do que você está sentindo, a gente consegue fazer toda uma diagnose, mas tem que ter o exame físico, não tem jeito. Sim. Até porque, como a gente estava até comentando nos bastidores, o médico ginecologista, ele é um médico que tem um papel sobre a saúde feminina muito grande. Exato. Porque acaba que a gente é um clínico da mulher. Porque a mulher, às vezes, ela pode nunca ir num cardio, mas num ginecologista ela vai. Porque em algum momento ela vai ficar grávida, ela vai precisar de uma orientação anticoncepcional. Então, acaba que a gente tem essa possibilidade de atender essa mulher em diferentes fases da vida. Isso é uma coisa que me encanta muito, muito, muito na minha área. Quando eu me pergunto por que você escolheu fazer ginecologia e obstetrícia, eu acho que é porque você poder cuidar de um mesmo ser em diferentes etapas da sua vida é muito bacana. Gente, melhor resumo. Muito, eu adoro. É isso. E outra coisa também, entre nós, tá? Os homens não escutem. Mulher é uma paciente melhor do que homem. A mulher vive mais, é mais comprometida. Então, você consegue ter uma aderência ao tratamento maior. Então, eu sempre preferi trabalhar com esse perfil. Eu tô te ouvindo e eu tô pensando aqui, óbvio, em mim, né? E aí, aquela coisa, a mulher, ela se cuida. Eu confesso, eu falei pra ela aqui nos bastidores que eu tenho... Eu vou explicar o porquê que a gente vai entrar naquela pergunta. Eu tenho uma sensação de que quando eu vou no ginecologista, hoje eu tenho meu médico lá, que é um mega médico maravilhoso. Todas as experiências que eu tive na parte de ginecologia, graças a Deus, todas foram maravilhosas. Já escutei amigas que tiveram experiências ruins, tanto com o médico como com o médico, que acontece, né, gente? Qualquer área da saúde. Mas as minhas experiências foram ótimas. Então, eu não tenho trauma. Mas eu tenho uma sensação de que, tipo assim, é uma coisa muito íntima. Muito. No legado, que não é só a parte íntima. É a parte íntima da cabeça. Porque mexe com toda essa coisa sensorial da mulher. Muito. Né? A gente tem que ir no ginecologista, a gente tem que ir em tudo. Tem que ir no dentista, tem que ir no clínico, tem que ir no cardio, tal. Só que quando você vai na ginecologista, pelo menos os meus sempre era assim, 1 hora ali... conversando, e ela vai te perguntando tudo. E tem a parte do exame físico, né? Que a gente tem aquela... Vou falar uma invasão sutil, vou colocar dessa forma. Mas é uma coisa invasiva, né? Claro que é. E automaticamente, quando você fica naquela pressão, eu particularmente... tive aquela coisa do tipo, não, depois eu marco o exame. Apesar de ser mulher e marcar né, ter uma rotina. Mas essa é a única parte que me pega. E aí, assim, vocês têm uma parte também, além dessa parte invasiva, íntima, o psicológico. Sim. Porque tudo está atrelado ao útero, né? A mulher, a gente fala que a gente é feita do útero, tipo assim, então, coisas de energia... Toda a parte psicológica, ancestral, né? Depois a gente fala um pouquinho disso, que eu gosto muito. Vocês também têm essa parte de cuidado. Então, você tem que atender ali a paciente da parte física, ginecológica, exame, mas a parte ali do útero, que é o centro, o psicológico. Assim, conta a sua parte de doutora Rafaela... no atendimento com a paciente, esse cuidado que você tem. Sim, então, é isso que você pontuou, é muito importante, porque eu conheço várias mulheres que deixam de ir ao ginecologista por conta dessa questão do exame físico. Primeiro, porque tem vergonha. Segundo, porque acha que precisa de um preparo. Então, assim, não é incomum, você vai examinar a paciente, ela fala assim, doutora, mas eu não me depilei. Gente, isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar esse veículo de comunicação para derrubar esses tabus. O médico, principalmente o médico ginecologista, ele tá ali para prestar cuidado, para te atender da forma que você se apresentar. Então, o que eu sempre busco nas minhas consultas,
tentar mostrar para a paciente o que eu estou fazendo. Sim. Então, colocar um espelho ali, a gente tem, legal. por exemplo, quando a pessoa fica na posição ginecológica, você coloca um foco de luz, que é muito parecido com esse microfone, só que um foquinho de luz. Sim. Muitos desses focos, hoje em dia, eles já vêm com o espelho. Então, você pergunta, eu pergunto, olha, você quer ver o que eu vou fazer aqui? Ah, eu quero. Então, você vira o espelho, enquanto eu tô te examinando, eu vou mostrando para você o que eu tô fazendo. Fica tipo um retrovisor. Um retrovisor, exatamente. Então, é uma coisa que eu busco fazer. Outra coisa, às vezes, hoje em dia, a gente atende no consultório paciente que é trans. Então, nessas pacientes trans, a gente pergunta, antes de introduzir o espéculo, a gente mostra, pergunta se a paciente quer introduzir o aparelho, porque muitas vezes ela se sente mais confortável com ela, colocando. Manuseando. Isso é possível. Ai, que legal, eu não sabia disso. Não, a gente faz. Eu pelo menos, né, tô falando da minha prática. Sim, sim. E tudo isso para tentar diminuir esse tabu e esse medo que às vezes a pessoa cria por uma coisa que não precisa. Sim. Então, não existe nada de preparo. Obviamente, você vai coletar um preventivo, que é o Papa Nicolau, esse sim, você não pode ter relação 48 horas antes, não pode ter colocado pomada no dia que você vai colher, mas tirando essa parte da coleta... Não pode estar menstruada, ou finalzinho, tem um tempo. O ideal é que não tenha 7 dias que a gente não tem, porque tudo isso vai alterar a qualidade do material que vai ser coletado. Sim, então, sim. é só por isso, mas, exemplo... Quando eu trabalhei já vários anos no SUS, em UBS, Unidade Básica de Saúde. Você não perde a oportunidade de coletar o preventivo se a paciente estiver no finalzinho da menstruação. Sim, já tá ali. É aquele momento. Então, se precisar retornar, ó, deu uma diferença aqui, exato, vai ter que retornar. Você reconvoca, mas você não perde essa oportunidade. A gente acabou de concluir aí o mês do outubro, né, rosa, falando sobre exatamente. prevenção de câncer de mama. E uma coisa que é importante falar, em relação ao câncer de colo uterino, não sei se você tem essa informação, Tati, mas é um câncer que normalmente tem um crescimento lento. Então, entre o surgimento da alteração e a lesão, são em média de 5 a 10 anos. Então, caramba. É uma coisa que a gente consegue rastrear. Eles falam que é muito silencioso, né? Exato. Porque é um câncer de crescimento lento e que muitas vezes não vai dar tanto sintoma. Porque são sintomas que a pessoa não relaciona que possa ter algo alterado. Exemplo, tive relação e sangrei depois da relação. Às vezes ela acha que sangrou pelo trauma da relação sexual e ali já tem uma lesão. Então, essa é a importância de você fazer a sua rotina anual. E às vezes passa. Hoje mesmo eu recebi mensagem de uma amiga e ela, ginecologista, gente, eu recebo mensagem de amigas descrevendo a secreção. Mas quem nunca mandou mensagem? Eu, particularmente, eu tenho uma, como se fala, uma tabela aqui de médicos e médicas, amigas minhas, que cada um é tipo, hello. E já me ajudou muito, agradeço vocês. Beijo, né? Gratidão. Gratidão mesmo. E aí minha amiga mandou mensagem, e aí eu falei pra ela, fulana, quanto tempo tem que você não faz o seu Papa Nicolau? Ela falou, amiga, parando aqui pra falar pra você, mais de 1 ano e meio. Ou seja, uma pessoa instruída, que tem acesso, e a rotina do dia a dia. Sou eu. Gente, eu tenho essa coisa e eu tento mudar. E é até legal a gente falar nisso, porque assim, fica parecendo assim, não, eu sou super... Não, às vezes eu tenho esse bloqueio. E a gente tem que cuidar de todas as partes, mas é o que você falou, a coisa do silencioso, né? Exato. É muito... E o que eu acho que tem que ficar é assim, obviamente eu tô aqui falando de mim, mas vou falar dos médicos em geral. Nós, médicos, a gente é o nosso dia a dia, sabe? O que para vocês e a gente valoriza isso, é um acontecimento, uma coisa... A gente tá ali habituado, então você nem repara se tá depilada, se não tá depilada. Não é isso que você tá... Olhando, exatamente. Isso é paranoia nossa, né? Vamos colocar assim. Exato. É paranoia Mas a nossa. gente tem que valorizar, porque não deixa de ser algo desconfortável. Sim. Porque é íntimo, né? Sim, você exatamente. ficar nua por uma pessoa que você não conhece, essa pessoa vai tocar em pontos que normalmente você se toca ou permite que o parceiro só toque. Então, é uma área onde a gente tem que ter muito cuidado, porque cada ser humano é único e você não vai poder... Então, como a gente é ginecologista e a gente falou, a gente atende diversas idades, eu não vou querer que a menina de 15 anos
tem a mesma postura que uma senhora que está com 67. Exatamente. Então, você tem que ter esse jogo de cintura profissional Sim. e pessoal, porque a conversa é outra, o falar, o tratar das pessoas são completamente diferentes. E até não só pela questão da idade, até pela questão da cultura, da educação. Se a mãe dessa menina de 15 anos é uma pessoa que vai regularmente nos médicos, ela vai ensinar a filha dessa forma. De repente, a senhora lá de 67 anos, a mãe não ia, ou ia de vez em quando, não teve essa cultura de ensinar, a pessoa já tem uma outra percepção. Então, não é nem só a questão da idade, né? Sim, tem muito a ver com a forma que essa pessoa foi criada. E vocês entram nessa coisa do psicológico também, porque tem essa tratativa, né? A gente fala que, assim, tem a parte do atendimento, mas muitas das vezes, quando eu fiz mais vamos colocar assim, uma sessão de terapia do que o próprio tratamento em si, porque às vezes você tá com alguns bloqueios, alguma coisa com dor, e às vezes não é só o corpo, a coisa, o físico é o psicológico, e ali você vai tratando. Você também tem muito isso. Essa situação com as suas pacientes? Exato, é o que você pontuou. A mulher, ela é um ser cíclico, né? Exato. Então, a gente sabe que dependendo da fase que ela estiver, ela vai se apresentar mais emotiva, ou às vezes com uma questão assim, mais de ansiedade, e muitas vezes ela tá passando aquilo, não porque tem algum sintoma orgânico causando, mas é um sintoma psicológico que tem capacidade de fazer ela ter sensações que, na verdade, nem estão acontecendo. Exatamente. E por isso que a gente tem, obviamente, que ter a nossa propedêutica, né, correta de exame físico, solicitar exames de imagem, para você poder dar um diagnóstico mais assertivo possível para a paciente. É isso. Gente, bom, eu, assim, falo como, né, propriedade, tem que ir, mesmo quem tem esses bloqueios, assim como eu, tem que ir, não tem jeito, a gente tem que se cuidar. Graças a Deus, a minha saúde é ótima, mas a gente não pode vacilar. Não. Porque um ano muda muita coisa. Então, assim, tem que se cuidar. E aquela coisa, né? A minha primeira médica, ela mudou para Fortaleza. E ela falou, eu vou deixar você aqui, minha menina, eu que era gente adolescente. E eu falava, cara, que vontade de ir atrás dela, porque a gente se identifica com a tratativa. Tati, eu escutei tanto isso agora quando eu vim para Belém, as pacientes, doutora, a senhora vai me abandonar. Porque vira meio que uma mãe. Gente, eu tinha 16 anos, né? Eu passava com a doutora Ana. Então, é uma moleca. Eu era uma moleca. E eu ficava assim, e agora? Como eu vou em outra médica? Graças a Deus, é o que eu falei. Minhas experiências foram sempre boas. Foram positivas, mas você poderia ter encontrado pessoas que alterariam completamente tua visão e criariam traumas. Porque, exato. Assim, tem gente que chega no consultório e eu falo muito assim, porque como eu lido com essa parte de infertilidade, sim, eu recebo o paciente depois que ele já passou em muitos ginecologistas. Porque qual é o caminho do casal infértil ou da pessoa que quer tentar uma produção independente? Enfim, vamos falar do casal hétero, homem e mulher. Sim. Normalmente, quando você tem essa vontade de ter um filho, os estudos mostram que da pessoa ter o desejo, começar a tentar, e aí começa a perceber que tem alguma dificuldade, para ela aceitar que de fato tem algo errado ali, eles demoram em média 2 anos para chegar. Nossa, quanto tempo! Até o especialista. Então, ela passa... Gente, é muito tempo. Muito tempo. Então, assim, já fica uma dica. Se for querer, já faz essa conta dos dois. Isso, tem até uma definição, tá? Tipo, né? Pra eu passar, assim, para as pessoas que estão assistindo, o que nós, especialistas, consideramos normal. Então, um casal que tem até 35 anos, a gente leva muito em conta a idade da mulher. Então, a mulher com até 35 anos de idade, ela tem um período de 1 ano para engravidar. Tá. De maneira espontânea, um casal que não usa nenhum tipo de método contraceptivo e que tem relações sexuais frequentes, porque isso é uma coisa muito comum no consultório também. A pessoa fala, tô tentando engravidar. Aí eu pergunto lá, uma das perguntas que eu faço é, quantas vezes vocês têm relação? Eu tenho relação só sexta, às vezes sábado à noite e no feriado. Gente, esse casal... Se tiver feriado. Se tiver. Esse casal não tá tentando engravidar. Então, o que a gente considera... que a pessoa está efetivamente tentando são relações sexuais no período fértil, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Então, isso é uma pessoa que está se expondo ao risco
para conseguir uma gestação. Então, esse é um erro muito comum. Às vezes, as pessoas não têm relação no período Não, e correto. tem até aquela brincadeira, né? Tipo assim, a mulher entra no período fértil e fala, não, a gente não vai sair, a gente vai ficar em casa, vamos assistir filme e vamos criar uma situação, porque Precisa. com vontade ou sem vontade, vai ter que ir, vai ter que Vai ter começar, que porque acontecer. pra poder, porque não é assim Não, Uau. porque da feita que a mulher tem a ovulação, o óvulo, ele sobrevive no corpo humano 24 horas. Uhum. E o espermatozoide, ele sobrevive mais. Quanto tempo? 72 horas. Então, esse joguinho de você ter relação em dias alternados é para quando você tiver a ovulação, você ter espermatozoide vivo dentro do trato genital para que esse espermatozoide seja capaz de fertilizar o óvulo. Então, para essas pessoas que têm até 35 anos, 1 ano. Para as mulheres que têm mais de 35 anos, nós damos um período de 6 meses para que ela procure um especialista. Então, não é que a gente está falando, você vai precisar, você vai... E isso é uma coisa que eu tenho que deixar claro também. Às vezes as pessoas vão atrás de mim e nem sempre elas vão precisar fazer fertilização, inseminação. Às vezes é isso, é só corrigir ali o período que está tendo. E tem aquela parte que vocês fazem... Faz aquela parte da consulta, né? Aí você vai fazer esse questionário. Isso. O básico ali, quantas relações, tal, está tomando medicação, ok. E aí tem aquela parte que, de repente, você só faz uma medicação para, de repente, acontecer natural ali, depois de um tempo, não é isso? O que acontece é assim, quando o casal procura, né, o médico, então, primeiro, eu sempre começo a minha consulta falando dessa linha do tempo. E como é que a gente chegou a esses números de 1 ano para quem tem menos e 6 meses para quem tem mais de 35. Sim. Estatística. Então, 98% das pessoas vão conseguir um bebê nesse período de tempo, nessas faixas etárias. Tá. Quando o casal me procura, o que eu sempre coloco para eles? É sempre uma investigação do casal. Então, a gente não vai associar, e isso é um erro que não diria um erro, mas é uma prática comum dos ginecologistas e da própria população de associar a infertilidade a algo feminino. Então, se eu não tô conseguindo engravidar, o problema sou eu, não é meu marido. Que é a cultura que a gente vê nos filmes. Ela não é fértil. Exatamente. Ela não serve. Uma coisa que está enraizada desde os primórdios. Exatamente. É total responsabilidade nossa. E aí, o que acontece? A mulher, ela fica quicando de ginecologista em ginecologista, se submetendo a um monte de exame que às vezes não tem nenhuma alteração. E aí, quando eles chegam no consultório, não foi solicitado nenhum espermograma, que é o primeiro exame que a gente faz. Então, no check-up, na avaliação, a gente tem lá os exames do homem e os exames da mulher. O primeiro exame é o espermograma para o marido. Sim. E por que a gente pede isso? Porque 40% das vezes a infertilidade ela é de causa masculina. E a mulher, 40% também. Então, homem e mulher têm a mesma proporção de incidência. Exatamente. E a gente não acha que não. E esses outros 20% que sobra é o que a gente fala de infertilidade sem causa aparente. Então, é aquele casal que tá tudo normal, mas que aparentemente não conseguem ter filhos juntos de maneira sem uma ajuda. Então, o que a gente faz? A gente pede para o homem esse exame e para a mulher o que a gente costuma fazer de avaliação inicial. Um exame para avaliar a reserva de óvulos dela, então como é que tá essa quantidade de óvulos, até para eu dar para esse casal um horizonte de tempo. Porque se você chega para mim com 37 anos, mas com uma reserva de óvulos acima do esperado, com uma quantidade bacana, de repente, mesmo você já estando fora ali daqueles 6 meses, né? A gente pode tentar, às vezes, como você colocou, dar alguma medicaçãozinha via oral para aumentar a ovulação, coordenar o momento que esse casal vai ter relação sexual. A gente consegue fazer isso. Sim. Mas tem um exame também que é muito importante que toda paciente que está nessa tentativa faça, que se chama esterossalpingografia. Vou repetir devagar. Esterossalpingografia. O que é que esse nome comprido, né? Dá pra gente brincar de soletrando aqui com essa palavra. Significa. Esse exame, basicamente, ele é um exame contrastado das tubas uterinas. Então, a paciente vai até uma clínica, um laboratório. Certo. E aí, o que a gente faz? O médico radiologista, ele passa um catéterzinho no colo do útero e ele vai jogar contraste. Então, a gente injeta contraste simulando o quê?
o caminho que o espermatozoide vai percorrer dentro do corpo. Por quê? O encontro do óvulo com o espermatozoide acontece na tuba uterina. Se eu não tenho uma anatomia preservada, eu posso ter o melhor espermatozoide, o melhor óvulo. Não vai ter encontro. Sim. E o fator, né, tubário, que a gente chama de fator tuboperitoneal, é a principal causa de infertilidade feminina. Aí você vai me falar, mas como assim, Rafaela? O que alteraria a anatomia das tubas? Doença sexualmente transmissível. Que, olha, hoje em dia, o que acontece? A gente tem uma vida sexual ativa. sim. As mulheres usam anticoncepcional, a grande maioria das mulheres. E com o advento do anticoncepcional, o que eu noto como ginecologista, e isso não sou eu, é todos os médicos, as pessoas passaram a usar menos preservativo. Então, se você olhar... já tô prevenida Exato, de ter um filho. O preservativo, ele era para evitar gravidez. A partir do momento que eu não preciso, né, me preocupar com isso, eu passo a não usar preservativo nessas relações que eu tenho. E aí você acaba entrando em contato com bactérias. Essas bactérias, elas causam os corrimentos que a gente tem aí ao longo da vida. Sim. E eles... o canal vaginal tem comunicação com o útero, que tem comunicação com as tubas. Essas bactérias, elas ascendem o canal vaginal, vão até a tuba, promovem uma inflamação. E tudo aquilo que inflama no nosso corpo, assim como pele, cicatriza, forma fibrose. Essa fibrosezinha altera a anatomia. A tuba, ela tem a grossura, para você dimensionar isso, Tati, de 6 fios de cabelo. Então, é uma coisa assim, muito delicada, muito fininha. Então, não é uma estrutura que consegue sofrer grandes manipulações, Sim. né? Então, a gente tem aí as doenças, né, sexualmente transmissíveis, que é principalmente clamídia e gonococo, só para dar nome aí para essas bactérias, que causam essas alterações. Mas, por exemplo, uma paciente que tem endometriose, ela vai ter também alteração pela questão, muitas vezes, de reação inflamatória, porque a endometriose é uma doença inflamatória, essa modificação da anatomia. Ou uma paciente que tem um quadro de uma apendicite, vai para o pronto-socorro com apêndice supurado, que é quando falo que estourou, precisa operar de urgência. Aquela pelve também vai criar cicatriz. Isso também altera a anatomia. Então, são coisas que a pessoa vai tendo ao longo da vida dela, que ela nem imagina que isso vai ter influência na reprodução. Exato. E é o que você falou, né? É um passo a passo, um pré... Fazer o exame no homem, fazer na mulher, os dois conversarem juntos, se entenderem. E ali, depois daquilo diagnosticado, vamos colocar assim, né? Observado, aí sim seguir... Os tratamentos. Com os tratamentos. Porque os tratamentos, até falando quais são os tratamentos, que eu acho que a gente já pode pegar esse gancho. Sim. Os tratamentos, eles são divididos em baixa complexidade e alta complexidade. Sim. Baixa complexidade, você entende assim, é o que vai acontecer dentro do corpo da paciente. Tá. Então, não tem nada de laboratório. Dentro do corpo, a gente tem coito programado, que é nada mais do que você fazer uma avaliação ali do ciclo dela, ir acompanhando quando ela vai ter essa ovulação e orientar a relação sexual em casa. Sim. Inseminação intrauterina, que é você processar o sêmen desse paciente no laboratório e no momento que a paciente está ovulando, você passa o catéterzinho pelo colo do útero, leva esse espermatozoide o mais próximo possível da tuba. Eu vi esse vídeo, gente. É fantástico. Coloca os espermatozoides ali. Por quê? Quando você tem a ejaculação no fundo da vagina, né, no fundo do saco ali, muitos espermatozoides ficam pelo caminho. Nem todo mundo vai conseguir subir o útero e chegar lá em cima para fertilizar. Então, a ideia da inseminação é você fazer essa paciente ovular e colocar o espermatozoide o mais próximo possível, aumentando a quantidade de espermatozoide que chega ali. Sim. Quando a gente faz a inseminação, a paciente, ela toma os medicamentos, que são os indutores da ovulação, só que numa dose pequena. Por quê? O objetivo é que cresçam ali no máximo 4 óvulos. Se a pessoa responde com 5, 6, a gente cancela o ciclo. Por que cancela? Porque pode ter trigêmeos, quadrigêmeos. Aí a pessoa, mas eu queria muito. Meu Deus, deu um suador aqui. Não, isso é uma coisa muito séria. Então, a gente não faz. A gente vai, isso está na literatura. Até no máximo 4 folículos ali com potencial para ovulação, a gente segue com a inseminação.
E no caso da paciente que tem alteração nessa anatomia, porque os tratamentos de baixa complexidade, eles só cabem se eu tiver o exame de esterossalpingografia normal. Vamos colocar na legenda, Isso, por favor. coloca aqui esse nominho. E uma outra coisa também importante para falar é que fora a esterossalpingografia normal, eu preciso ter pelo menos 5 milhões de espermatozoides no espermograma. Qual o valor normal, doutora? O valor normal é no mínimo 15 milhões para cima. Então, para tratamento de baixa complexidade, eu preciso que esse homem tenha pelo menos 5 milhões, porque senão não vai funcionar. É importante a gente falar isso, porque às vezes pode ter alguém que está fazendo tratamento, que queira saber. Exatamente. Né? E no caso da pessoa que ou tem a anatomia alterada, ou tem um fator masculino mais grave, ou às vezes uma idade avançada, uma quantidade de óvulos diminuída, daí a gente já passa para a fertilização in vitro, que é o tratamento de alta complexidade. Sim. Nesse tratamento, falando assim de uma maneira rápida, o paciente vai tomar os medicamentos que são os indutores da ovulação para fazer com que os folículos cresçam. E aí, como é que funciona? Todo mês, as mulheres, elas produzem uma quantidade de óvulos. Isso varia de acordo com a idade. Por isso que quando a gente fala, quanto mais jovem eu sou, teoricamente, e via de regra, mais óvulos eu vou produzir. E eu sempre faço essa analogia, é como uma árvore. Você imagina lá, no início do ciclo menstrual, primeiro dia da menstruação, o corpo oferece os folículos. Vamos arredondar? 15 óvulos. Desses 15 óvulos, com a quantidade de hormônio que a gente produz, só 1 ou 2 vão ser selecionados para crescer, ovular e potencial gestação. Sim. Na fertilização, a paciente vai tomar os mesmos hormônios que a gente produz, só que numa concentração suprafisiológica, para que cresçam todos os folículos daquele mês. Então, as pessoas imaginam assim, eu posso chegar lá para fazer tratamento com 42 anos. E eu vou tomar os medicamentos e eu vou aumentar a quantidade de óvulos. Não, você não vai. Por isso que a gente precisa que fique claro aqui essa informação. A reserva ovariana, ela é fundamental, porque ela vai garantir chances de sucesso. O remédio, ele só vai estimular o que você já produz. Se você chegar ali com 2 folículos, com 2 óvulos... Só vai, é esse. Acabou. E aí a pessoa vai falar, mas então por que tem gente que tem 47 anos e consegue engravidar? Porque ela está produzindo folículo e de maneira natural é aquilo, e pode acontecer. É mais raro, é quase que a exceção, mas eu tenho pacientes que engravidaram de maneira natural depois dos 43 anos. Quando a gente joga isso para fertilização in vitro, uma paciente de 47 anos, eu acredito que assim, eu, Rafaela, tem 5 anos que eu faço isso, eu nunca vi ninguém dessa idade conseguir engravidar com óvulos próprios, porque a quantidade de óvulos é pequena e, principalmente, a qualidade desse óvulo também já é uma qualidade muito diminuída, né? Pelas questões da própria idade. E aí, só para encerrar essa questão do ciclo, o paciente vai tomar os medicamentos durante 10 a 15 dias, vai fazendo os ultrassons para acompanhar o crescimento, faz a coleta, que é feita sob sedação, acho que a Fran deve ter comentado isso com vocês, e aí a gente faz a união do óvulo com o espermatozoide fora do laboratório, fora, e transfere para o embrião, para o útero dessa paciente, o embriãozinho já pronto. Isso é a fertilização in vitro. E aí tem o congelamento de óvulos, que são aquelas pacientes que não vão fazer fertilização no momento, mas elas querem preservar a fertilidade. Eu acho que isso é uma grande sacada da reprodução humana. Eu acho que depois do anticoncepcional, o congelamento de óvulos foi outra coisa assim, incrível para nós mulheres, porque isso permite que você tenha uma possibilidade. Exatamente. Você já fez? Fiz meu congelamento. Eu fiz o congelamento quando eu tinha 29 anos. Hoje eu tenho 32. Na época, eu estava terminando a especialização de reprodução. E por que eu congelei? Porque eu não tinha parceiro na época, não pretendia engravidar, não pretendo ainda engravidar pelos próximos anos. E a gente sabe que quanto mais cedo você congela, maior a probabilidade de você conseguir filhos desses óvulos. Sim. Né? Pela questão da qualidade. Então, eu fiz 2 ciclos de estimulação. Olha que legal. Porque no primeiro ciclo, eu tive uma quantidade muito pequena de óvulos,
bem abaixo do esperado. Eu tive só 3 óvulos bons para fazer o processo. Vocês falam óvulos maduros? Isso, exatamente. Fiz a estimulação e tive só 3 óvulos maduros. E na época eu tava vivendo, assim, um estilo de vida completamente desregrada. Eu tava... Eu ia te perguntar isso. Não, minha vida tava uma loucura. Eu trabalhava à noite. Eu tinha um dia da semana que eu trabalhava 36 horas seguida, assim, sem dormir, 36 horas. Eu entrava, saía, eu ia pro trabalho, muito cansaço, alimentação péssima, tava com sobrepeso. Então, assim, isso ficou claro na qualidade do meu óvulo. Por isso que a gente sabe que o estilo de vida impacta diretamente no sucesso do seu tratamento. Eu ia te perguntar isso, porque eu fazendo, né, gente? Vocês sabem que eu faço o meu laboratório. E aí eu vi muitas tentantes que numa primeira tentativa estava num estilo de vida. Óbvio, gente, todos nós temos que ter uma saúde, uma alimentação, um sono regrado, tal, tal, tal. Mas eu acredito que para alguns procedimentos, o negócio requer aquilo 100%. Exato. Né? Então, tipo assim, temos que ter uma vida saudável? Temos. Mas a gente não está passando por nenhuma situação, vai fazer uma cirurgia, vai fazer algum processo, sei lá, tentante. A gente pode dar, de repente, ali uma aliviada, o dia do lixo, fazer uma vida tranquila. Muda realmente, porque eu vi alguns vídeos, e aí 2, na verdade, que me marcou, que ela falou, fiz o processo ali com a minha ginecologista, não deu certo, voltei, fiz de novo, só que aí eu mudei toda a minha vida, radical, saudável, e aí deu certo. É o que ela diz, né? Assim, não quer dizer que por isso deu certo, mas assim, para ela ficou muito melhor a parte do corpo saudável. Então, assim, você também passa isso para suas pacientes, de cuidado com certeza. Sono, alimentação? As pacientes perguntam muito assim, né? Nessa avaliação que a gente faz pré-tratamento, eu sempre conto para elas assim, a fertilização, o processo de reprodução, eu brinco que é uma ciência de meio, não uma ciência de fim. Porque o fim seria eu conseguir entregar sempre um embrião e eu não posso prometer isso. Exatamente. Então, a gente está lidando com muitas variáveis. Tem coisa que a gente não vai controlar. Mas o estilo de vida, isso é possível da paciente se comprometer com o processo. Então, o que você tem, assim, eu tenho para mim muito claro, é o que você pontuou. A dieta, exercício físico, diminuir o consumo de álcool, tabaco, escolha alimentar, tudo isso vai... Sono. O sono, muito importante, porque você vai ficar com um organismo mais equilibrado. Para atravessar o processo, que é uma fase de muita ansiedade, a gente tem que colocar Exatamente. aqui, já é estressante por si só, né? Não é fácil. E se você faz isso com uma vida mais regrada, fica mais leve. E fora que você também tem uma coisa assim, pelo menos eu tô fazendo aquilo que eu posso. E na prática, o que eu observo, apesar de você perguntar, tem estudos que estão comprovando isso? Ainda não temos. Mas a nossa avaliação é que faz diferença, sim, que tem uma questão relacionada a uma qualidade melhor de óvulos. E eu falo pelo meu processo. Eu repeti o meu processo 6 meses depois do primeiro. Eu não mudei medicação, eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu perdi 10 quilos para fazer a segunda vez. Da segunda vez, eu tive 13 óvulos maduros. Então, Caramba, assim, 10 a mais. Foram um outro não ciclo. É isso? Exatamente. 10 a mais. Exatamente. Eu fiz as contas aqui, Exatamente. Financeira, louca. Então, financeira do... Exato. Então, assim, foi o que eu fiz. Rafaela, mas eu posso passar pela FIV e fazer tudo isso e ter o mesmo resultado? Pode, gente. Pode, sim. Mas pelo menos a gente fica... Eu falo isso para as minhas pacientes, elas devem estar me assistindo, elas sabem que eu não estou mentindo. A gente tem que se comprometer com o processo. E é meio óbvio, é como uma planta. Se você rega essa planta, se você coloca ali adubo, qual é a qualidade dessa flor, desse fruto? Exatamente. Nossa, perfeita a colocação. É isso. Não tem outra E coisa. Deixa eu perguntar, qual é a importância da fertilidade? Bom, a importância da fertilidade, eu diria assim, hoje, o principal ponto que me vem à cabeça é a questão do planejamento reprodutivo. Nós, mulheres, temos que ter esse ponto na nossa linha de vida. Porque, como eu coloquei aqui para vocês, isso é uma coisa que vocês não podem, mulheres que estão assistindo, deixar passar. A nossa fertilidade, ela é finita e ela está diretamente relacionada à idade. Então, hoje, a gente sabe que a mulher, ela vem ganhando cada vez mais destaque no mercado de trabalho. E a gente está só nós duas aqui, mas a gente fazendo uma avaliação das nossas amigas... Sim.
as pessoas estão deixando para engravidar mais tarde. Ah, sim. É, Isso então, já há alguns anos, a cultura mudou extremamente. muito, muito. E isso é uma coisa que a gente nota, né? Esse perfil demográfico da mulher. Então, Sim. o planejamento reprodutivo, ele tem que fazer parte da nossa vivência. E o congelamento de óvulos, como a gente colocou anteriormente, ele veio justamente para isso. A segunda coisa que eu imagino da fertilidade é a própria saúde emocional. Porque você Exato. tem que pensar que talvez uma escolha que você esteja fazendo, mesmo que inconsciente agora, no futuro vai ter um impacto muito grande. Porque o que eu vejo, Tati? As pessoas chegando no consultório e falando assim... Eu passei anos no ginecologista e ele nunca me falou que se já estava demorando demais, nunca me perguntou se eu queria ter filhos. E Sim. aí, com essa questão da saúde mental, eu vou além. Hoje, as mulheres, elas têm muito acesso a tratamento estético. Sim. Então, a gente fica mais bonita, fica mais Sim. jovem. E eu acho, que eu percebo, é que as pessoas têm uma percepção de que não vai acontecer nada internamente. Só que o óvulo, ele não espera. Exato. Eu entendi a sua colocação. O Entende? estética tá ok, tá check. Então, Exato. automaticamente você entra e pensa, tá tudo bem lá também. E tá tudo. Tá fluindo. Eu não vou envelhecer assim. Imagina, eu só tenho 42 anos. Como assim? É. E é verdade. E é aquela coisa, né? Hoje, a mulher ou o homem com 40 anos, ele é jovem. Porque agora aumentou a questão do ciclo de vida. Então, é jovem. Mas, para essa parte, mulheres, não. Não. Né? Não. A gente tem que, assim, o externo é uma coisa, a vida longa é outra coisa, mas para essa parte de fertilidade, Exato. né? Pode falar. Assim, o que eu acho que a mulher tem que entender é o benefício do ganho que ela tem fazendo determinadas escolhas. Então, em relação, por exemplo, ao congelamento, é claro que assim, os pacientes perguntam, mas então quando é que eu devo congelar? Né? E o que eu... É legal você falar isso, Isso porque é é a pergunta crucial, Quando né? eu devo congelar? E uma coisa assim que eu vejo também, hoje em dia, tem muitas configurações de relacionamento. Então, tem muita mulher que se relaciona com outra mulher, e aí, se ela for engravidar, de qualquer forma, talvez ela precise fazer uma fertilização in vitro. Sim. E aí, se ela já tiver material congelado, as chances são maiores. E o que a gente responde para a pergunta de quando eu devo congelar? O que teoricamente seria ideal? O ideal seria que o processo fosse feito antes dos 35 anos. Sim. Mas a gente sabe também, igual no meu caso, eu fiz com 29. É exceção, gente. Exceção. Você já tá no meio, né? Exato, Já é sua eu rotina. trabalho com isso. Exatamente. Então, Eu te perguntei até por isso mesmo. Eu não sou o N verdadeiro, né? Quem com 29 anos tá pensando... Não, claro que não. Então, o que os estudos apontam? Que o melhor custo-benefício, ou seja, você congelar e provavelmente você vai usar, seria entre 36 a 38 anos. Então, vamos colocar uma média? 37. Tá. Chegou ali com 37 anos, não tem parceiro definido ou não sabe se quer ou não, congela. Por quê? Fazer o congelamento é congelar o material que daqui 2, 3 anos, se você falar, gente, isso não é pra mim, e tá tudo bem também, Tá lá. não querer ser mãe. Exatamente. Você vai, Exatamente. descarta e acabou. Agora, se você não faz isso, e aí dali 3 anos, com 40 e poucos, você vai atrás, aí talvez já seja tarde demais, você precisa fazer mais de um ciclo para também ter uma chance real, porque não adianta a gente falar assim, se eu congelar 3 óvulos eu vou ter chance? Não. Tem um número mágico, doutora? Tem. Qual o número mágico? A gente aconselha que a pessoa tenha no mínimo 13 óvulos congelados. Ai, boa. Entendeu? Boa. Para ter um embrião, gente. Porque a continha que o embriologista faz, vocês tiveram, né, o podcast da Fran, e é assim, para cada 3 óvulos, eu tenho um embrião. Então, um funil, a gente fala esse nome, o funil da FIV. Funil, exatamente. Ele é funil muito grande, ele é muito grande. Você deve ter ouvido isso sim, nos sim. vídeos, né? Principalmente, exatamente, nos meus laboratórios. Exatamente. E quais são os fatores que influenciam a fertilidade? Principal deles, idade. Eu acho que ficou claro isso por tudo que a gente já falou. Sim. Outra coisa que pode impactar na fertilidade são as doenças que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu sei que eu sou portadora de endometriose.
A endometriose, por si só, gente, quando eu comparo o grupo de mulheres que têm endometriose versus aquelas que não têm, a gente sabe que a mulher que tem endometriose vai ter uma dificuldade maior para engravidar. Sim. A pessoa que já tem, por exemplo, uma doença endócrina, um problema de tireoide, uma alteração, às vezes, que a gente chama que é a síndrome do ovário policístico. Sim, eu vi muito vídeo sobre isso. Tudo isso já é uma pessoa que é bem comum, né? Muito comum, muito comum. A SOP, né, popularmente conhecida, no Instagram tá cheio de vídeos sobre isso. Exato. É muito comum. E a pessoa que tem SOP, qual que é a dificuldade dessa mulher? Ela não consegue ovular. E se ela não ovula, obviamente, ela não vai conseguir engravidar de maneira natural. Então, ela vai precisar fazer um ajuste todo do metabolismo dela para que, com isso, ó, que a gente acabou de falar do estilo de vida, melhore os níveis hormonais e ela passe a conseguir ter ovulações. Mas mesmo, eu tenho pacientes que têm a síndrome do ovário policístico, magras, malham, fazem dieta e ainda assim tem dificuldades. Não consegue ovular. E aí ela vai precisar de uma ajuda. Sim. Se vai ser fertilização, se inseminação, isso aí são outros 500. Sim, que aí é depois daquele questionário inicial com você ali, parceiro. Ok. E o próprio estilo de vida, né? Uma pessoa que fuma, que bebe, que tem uma dieta completamente desregrada, com certeza vai ter influência negativa aí na qualidade. Isso, gente, cabe tanto pro óvulo, tá? Quanto pro espermatozoide. Muito bom você falar isso, porque tu acha que é assim, a mulher, tipo, o marido vai pro churrasco e a mulher fica lá não vai fazer tratamento. Gente, são os dois. São os dois, tá? Eu sempre falo isso, o tratamento é do casal. Porque o embrião, ele é a soma do material genético do homem e da mulher. E o homem também envelhece, tá, gente? A gente sabe que assim, doutora, até quantos anos? 45 anos. Depois dos 45, a gente nota que os homens que têm... e como é que a gente começou a observar isso? Um cara de 45 que se relaciona com uma mulher de 22. E aí, aborto, criança com síndrome, autismo. Então, começou-se a pesquisar o DNA do espermatozoide. E a gente vê que o DNA do espermatozoide, quando alterado, está relacionado a isso. Embriões com alteração, crianças com síndrome, o autismo, enfim, que eu acabei de dizer agora. Isso existe já. Ai, que bom. É bom, assim, como se fala, a gente... Divulgar essa... porque a gente falou do começo. Tudo relacionado sempre à mulher, porque é a mulher que gera, a mulher que fica grávida. Exato. E, gente, para isso acontecer, precisa do espermatozoide. Então, assim, também tem influência masculina, né? O homem também precisa se comprometer com o processo. Eu tenho um casal amigo que está passando por esse processo e aí eles falaram, agora, após tal data X, a gente vai começar a se cuidar, os dois juntos. E é aquela coisa, os dois juntos. Para poder passar pelo processo. Bom... Eu vou te perguntar, estatísticas mundiais referente a número de pessoas inférteis. Tá, então essa é uma perguntinha bem básica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 6 pessoas são inférteis no mundo, tá? Estima-se que... Nossa, é muita. É muita gente, muita gente. No Brasil, 15 milhões de brasileiros com dificuldade para engravidar. Bastante. Caramba, é bastante. Bastante gente. E é o que a gente acabou de conversar. Na verdade, uma coisa está ligada à outra. Sim. Por que tem mais pessoas inférteis hoje? Pessoas demoram, começando a tentar engravidar mais tarde. O nosso estilo de vida é completamente diferente do que as nossas mães e avós tiveram. Sim, e muito. Isso influencia diretamente no processo de infertilidade. Entendi. E quais são os mitos mais comuns? Os mitos mais comuns. Verbo. Primeira coisa, mito mais comum, que a infertilidade está associada à mulher, e não, a gente acabou de falar. Sim, esse é o 40% mesmo. Segundo mito comum que as pessoas têm essa ideia, só porque eu já tive um filho, eu não vou ter problemas para ter um outro filho, e a gente sabe que não. Muitas vezes a pessoa tem um filho com 20 anos e vai tentar ter um filho com 40, e a história é completamente... Exato, gente, até por questão de data, de data, de ano, né, idade, e por questão que seu corpo vai mudar. Exato. Você não vai manter aquele corpo de 20 ali, internamente, né? Vamos, gente, lembrar sempre, internamente, que a gente tá falando. Exato. Pelo amor de Deus, eu já falar aqui, vou manter sim, eu vou ficar linda, maravilhosa. Vai, senhora, mas
interno. Pensa sempre Internamente. interno. Outro mito muito comum é que assim, eu não tô engravidando porque eu tô estressada. Vai viajar que você engravida. Gente, pelo amor de Pacote Deus. CVC, então, Não, bora. o que acontece é que Sério que tem esse muitas mito? pessoas falam, Não é você possível. não tá engravidando porque você tá muito ligada nisso. Quando você desencanar, você vai engravidar. Ai, Gente, pelo amor de Deus. Aí você estudou reprodução Não. humana E pra a- atender não só estressado, então. Só gente estressada, no meu consultório. Você preenche lá a tua lista e se tiver o Ai, grau de meu estresse, Deus. vira paciente. E a família também bota muita pressão. O que acontece assim, de fato, quando você viaja, de repente você passa a dormir melhor. Ah, lógico, o café da manhã Café- do hotel é Come. maravilhoso, Come. frutinha, suco. Vai Exato. fazer um passeio, vai caminhar, coisa que você não faz. Não Gente, faz. aí E a vida muda. normalmente faz o quê? Exato. Aumenta o número de relação sexual, né? É, Que você também. sai da tua rotina. Então, quando a pessoa Ai, engravida, ainda coloca a culpa no estresse, entendeu? Isso não é verdade, gente. Isso precisa Ai, ficar essa foi- claro aqui. Isso né, é outro mito muito comum. Tá, tem mais algum? Não, acho que os principais, assim, Acho que tá bom também. Né? são esses. Gente, ai. Não, é que você falou agora esse negócio do hotel, eu fiquei pensando, gente, e é realmente isso, a pessoa muda a rotina Muda a dela, rotina e é dela. óbvio, assim, óbvio que você pode estar também estressada numa viagem de férias, porque de repente aconteceu alguma coisa. Mas via a de regra, chance, você sim. vai mudar toda a sua rotina ali. Bom, é isso, galera. Os mitos são esses. Sim. Vamos lá, agora. Quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam em relação à saúde reprodutiva? Olha, eu acho que o principal desafio que hoje a mulher enfrenta é o emocional. Passar por esse processo é um processo que mexe muito com o feminino. Primeiro porque É. aquilo que a gente colocou, né? Você entender que talvez exista ali uma dificuldade. Uhum. E, normalmente, esses casais, eles são casais que vêm de tentativas frustradas. Como eu coloquei, tem gente que é mais orientada e vai atrás do especialista antes? Tem, mas tem gente que não. E eu tive agora, assim, um caso bem recente que está na minha cabeça de um casal que eu fiz o processo com eles. E, assim, ela tem 37 anos, uma moça super jovem, né? Assim, não é nada de exorbitante. Ele tem 40, ele já tem um filho do primeiro relacionamento. E eles têm um histórico de 4 abortos. Então, eles não Nossa. fizeram fertilização, engravidaram em casa e foram tendo as perdas. E a primeira perda aconteceu quando ela tinha 27 anos. Então, ela era jovem. E aí, teve essa dificuldade. E quando ela procurou a fertilização, a gente tem outros comemorativos, mas, Aham. assim, o principal que eles estavam buscando quero fazer a fertilização para poder fazer o estudo genético dos embriões. Porque sim. a gente sabe que se a gente for elencar as principais causas para aborto, a principal, alteração no DNA. A mãe natureza, ela é muito sábia. Quando ela identifica um embriãozinho que tem alteração, na grande esmagadora maioria das vezes, ela interrompe essa gestação e essa criança não nasce. Sim. Quando você faz a fertilização, você pode fazer essa avaliação do DNA antes de transferir. Então, uma das indicações deles era essa. E aí, quando a gente fez o processo de indução, parece brincadeira, mas não é. Da primeira vez ela fez, teve só 2 óvulos. Aí nós repetimos depois de 60 dias com essa mudança de estilo de vida, dieta e suplementação. Ela teve 11 óvulos da segunda vez. Foi completamente diferente. Sim. E aí nós fizemos a fertilização, então, um óvulo não sobreviveu, então ficaram 12 no total, não sobreviveu ao descongelamento. Desses 12 óvulos, fertilizamos. Eles não tiveram nenhum embrião. Qualidade do óvulo, muito provavelmente. Gente. E aí ela me falou uma frase que ficou assim na minha cabeça, né? A gente sempre faz uma Sim. consulta pós, né? E ela falou assim, doutora, tá muito pior do que a vez que eu tive os abortos, porque eu imaginei que quando eu fizesse o processo de fertilização, não teria como dar errado. Sim, porque já tá tudo caminhado ali, desenhado, vamos E colocar ela assim. falou assim, eu tô meio que transferindo isso também. O laboratório, né? A Fran maravilhosa que teve aqui, as meninas Sim, dela, toda a sim. tecnologia que a gente tem no mundo hoje, a gente tem aqui no Alfa. E a gente não conseguiu. E aí foi que eu falei pra ela, eu falei, fulana, a gente não conseguiu dessa vez. Sim. Mas você tem que perseverar, porque é busca e tentativa. Então, Sim. eu acho que o maior desafio, sinceramente, na minha opinião, é o emocional. Se você consegue criar uma tranquilidade e, principalmente,
um vínculo com a pessoa que você escolhe para fazer seu tratamento. Acho que as coisas ficam mais leves. Ai, muito bom você tocar nisso, porque entra na questão da liberdade de poder falar, porque às vezes a pessoa tá ali naquele robótico, vamos fazer, tem que fazer exame, tal, mas às vezes ela precisa falar, opa, peraí, olha, doutora Rafaela, eu não tô bem hoje, eu preciso de uma Isso. pausa. E foi o que ela falou para mim. Vamos voltar daqui um tempo. Foi o que ela falou. Ela falou, doutora, eu vou parar, vou focar em outras coisas, e aí ano que vem eu volto pra gente continuar. Eu falei exatamente isso. Agora é o momento de respirar, Sim. focar em outras coisas e depois a gente continua. E é bom ter esse time, óbvio que assim, você tem essa questão com elas também, de tipo assim, da paciente não ter essa percepção, e ela fala, não, vamos, e você falar assim, opa, vamos dar uma pera um segurada. pouquinho. Sim, e até uma coisa bem legal da gente falar é que os centros, normalmente, inclusive na FIV São Paulo, a gente tem psicólogos que trabalham conosco. Sim, tem que ter, gente. E são psicólogos voltados para essa área, porque é uma área muito específica que demanda um atendimento, né, do casal. É uma técnica, né, Exato, de atendimento não é qualquer diferente. psicólogo que consegue cuidar desse tipo de demanda. E o não é difícil, né? Mas, assim, você tem facilidade? Como que funciona para você ali naquela coisa... Não deu certo. De falar para paciente. Porque a gente tem que falar, gente, que, né? O não acontece, não tem jeito, mas... Olha, Tati, assim, isso é a maturidade da profissão, ela vai te deixando mais segura para você ter conversas francas. Eu acho que é quando a resposta não vem, né? Porque tem momentos que não tem o que ser feito. No caso dela, o que eu sempre busco... Eu fico super chateada, porque eu tenho um envolvimento muito grande com todo mundo que eu trato, porque é o que a gente colocou no começo, é uma relação de confiança. Seu processo é junto com ela o tempo todo. O tempo inteiro. Então, meu celular, ele tá sempre ligado, recebendo mensagem. E quando você tá passando por isso, você, às vezes... Você sabe a resposta, mas elas me ligam. Doutora, posso tomar mais uma xícara de café? Posso realmente pintar o cabelo? Posso entrar no mar? Tipo, são coisas que... Dúvidas bobas. E quando você não consegue fazer aquilo que você imaginou dar certo, é complicado para o médico. Eu acho que o que a gente sempre faz, no caso, né, que eu acabei de falar dessa paciente, dos casos que eu tenho que não vão no jeito que eu imaginei, faço uma revisão com a equipe, a gente senta, discute, pergunto para outro colega, porque eu acho que a gente tem que ter a humildade também de ouvir uma opinião, sabe? A gente faz muito isso. E eu sempre chamo o laboratório para conversar comigo. Então, a gente fez uma chamada de vídeo, eu, a Fran e o casal. E a Fran explicou com detalhes toda a parte da evolução do material que eles tinham. Porque é um mundo à parte. Exatamente. Você mesmo falou pra mim, quando você foi entrevistar a Fran, que você entrou nesse universo da reprodução. Até então... você entra. Exatamente. Uma parte boa do Podtar é isso, gente. Eu tô aprendendo tanta coisa, assim... Essa eu acho que está sendo a parte, como se fala, o laboratório, a parte mais gostosa, né? Sim. Aí depois vem a entrevista, que é aquela coisa que você está aqui com você, tipo... Que aí é a sua experiência, né? Você faz ali o laboratório, baseado no roteiro, mas depois, quando chega aqui... Bom, vamos lá. Como que é o processo de fertilização? Por onde começar? Consultas, exames, aquelas... coisitas. Uma dica passo a passo agora. Eu acho que assim, isso a gente já comentou um pouquinho quando a gente falou. O primeiro processo, então, o primeiro ponto é identificar que você está tendo essa dificuldade. Exato. Procurar um especialista que você confie. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma anamnese sempre do casal detalhada. Então, olhando todo o histórico menstrual, antecedente pessoal, antecedente familiar. Boa. E aí, quando a gente está ali no antecedente familiar, a gente vai perguntar qual a idade que a irmã entrou na menopausa, porque isso... sim, tem toda uma situação hereditária, exatamente. Uma hereditariedade. Então, às vezes, você chega para mim com 32 anos, mas sua família entrou na menopausa com 40. Então, você... Que é muito jovem. Muito jovem. Muito jovem. Antes dos 40 é considerado precoce. Então, a gente já vai fazendo, nessa triagem inicial, os pontos. Tá. Então, todas as pessoas que procuram vão preencher essa anamnese. E a gente também vai fazer uma investigação detalhada do corpo. Então, solicitando os exames laboratoriais, exames de imagem, vai fazer uma atualização da rotina ginecológica, realizar exames mais invasivos, mas que
forem pertinentes ao caso. E aí, o casal volta com esses exames no retorno e com isso em mãos, a gente vai indicar o melhor tratamento. E se for só o congelamento, a gente orienta que essa pessoa, para fazer o congelamento, ela fique sem usar anticoncepcional oral. Então, se você usa pílula, por no mínimo 2 ciclos. Por quê? Ah, interessante. O anticoncepcional oral, ele vai deixar os ovários em repouso. Então, isso é uma outra coisa. Sim, é verdade. Por isso que você não tá engravidando. Exatamente, faz sentido. Seu ovário fica ali em repouso. Você suspende o anticoncepcional 2 meses para você voltar a ciclar, a ter ciclos menstruais. Sim. E se você usa o DIU de cobre, DIU Mirena, esses você não precisa tirar. Então, não? Não, você acredita? Muito legal, né? Porque o que acontece? Aquelas assim. Se for, vamos falar do DIU de cobre, que é o DIU que não tem hormônio. Esse DIU que não tem hormônio, ele não está influenciando em nada os seus ovários. Ele está só te protegendo ali, prevenindo. Como é que o DIU age? O DIU de cobre, ele causa um espessamento do muco vaginal, então forma como se fosse um tampãozinho ali no colo, impedindo que o espermatozoide suba. E a liberação do cobre, ela faz uma reação inflamatória dentro do útero. E aí torna o ambiente impróprio para a implantação. Certo. Então, é assim que o mecanismo de anticoncepção do DIU funciona. Certo. Quando fala do DIU medicado, e aí a gente pode falar o nome do Mirena, porque é o único DIU que tem no mercado, o Mirena, ele vai liberar medicação, que é a progesterona, que vai fazer com que o endométrio, que é a estrutura que reveste o útero, fique fininha. Mas não vai influenciar nada na ovulação. Então, a paciente consegue responder tranquilamente às medicações, tá? Entendi. Então, esse seria o passo a passo. E sempre o tratamento para qualquer coisa. A gente sempre vai começar no ciclo menstrual. No primeiro dia, você liga pro teu médico, porque é aquilo que eu expliquei para vocês do organismo oferecer os óvulos. Anotem, viu? Pega. Doutora, menstruei domingo à noite, sexta, é assim a vida, e aí, gente. minha filha. E geralmente, bom, cada um tem uma rotina. É geralmente sempre no mesmo time, né? Tipo. Mais ou menos na mesma fase. Você falou exatamente. domingo à noite, é isso mesmo. Não é? Pra acabar com a segunda. Exato. Ai, meu Deus, vamos lá. Quais são os principais avanços em relação à ginecologia, obstetrícia e reprodução humana? Olha, os principais avanços, eu diria, na área da ginecologia e da obstetrícia foram os exames de imagem. Eu acho que hoje em dia a gente avançou muito essa questão de ressonância, ultrassom com preparo, ultrassom obstétrico, ultrassom 3D. Gente, não, essa parte realmente... Virou um mundo, surreal, vamos colocar. Mundo à parte. E na reprodução, o que eu acho que a gente teve de grande avanço foi a técnica de congelamento dos óvulos, que mudou. Então, antigamente, a gente fazia a técnica de resfriar. Então, você literalmente ia colocando esses óvulos numa temperatura mais fria, igual quando a gente congela um alimento. E aí, congelava. Só que essa técnica, ela criava uns cristais de gelo dentro do óvulo. E quando você ia descongelar esse óvulo, esses cristais de gelo, eles acabavam fazendo com que a gente tivesse uma sobrevida muito pequena. Então, sei lá, congelava 10, sobrevivia só 3, por conta disso. Sim. Hoje em dia, a gente faz uma vitrificação. Então, o que é isso? Você coloca o óvulo num meio de cultura, e esse meio de cultura, ele puxa a água. Então, ele tira a água de dentro, o crioprotetor vai para dentro da célula, então a água sai, o crioprotetor entra, e aí você resfria com nitrogênio, numa temperatura de menos 100 e lá vai graus Celsius. Vocês mostraram quando vocês foram visitar. Isso, lembra? exato. Você estava falando, eu estava lembrando da Fran falando isso aí. Exatamente. É isso que a gente faz. A gente não congela mais, a gente vitrifica. E com essa técnica, a gente garante uma sobrevida muito boa. Então, os óvulos que foram congelados através dessa técnica, a gente tem uma qualidade legal. E na reprodução, ainda falando, outro grande avanço que a gente teve foi a ICSI, que é você pegar... eu queria que você falasse sobre isso. Exato. Gente. Antigamente, como é que a gente fazia? A gente pegava lá os óvulos, colocava na plaquinha, colocava o sêmen e deixava na natureza... De forma natural. Fazer o papel dela. É. Só que nos casos que é onde a gente tem um fator masculino muito grave. Então, existem homens que têm os espermatozoides numa concentração legal, mas todos parados. Então, o espermatozoide, ele não conseguia nadar
dentro, para entrar dentro do óvulo. Agora, com a técnica da ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, a gente pega o melhor espermatozoide, aquele mais espertinho, e a bióloga coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Gente, a gente pode tentar colocar esse... produção? Essa imagem. Pode tentar colocar esse videozinho? É muito legal. Eu fiquei vendo. É que ele volta e parece que ele vai sumir. Daqui a pouco ele volta. Exatamente. E aí a pergunta que não quer calar. Não sente dor? Quando faz a transferência do embrião. A transferência do embrião. Então, eu vi muitas perguntas ali. Isso, a transferência não dói. Ela é um procedimento. Então, para fazer a coleta dos óvulos, fez o uso dos hormônios, 10 dias, vamos fazer a coleta. Isso a gente faz uma sedação, que é uma sedação semelhante à anestesia de endoscopia. Então, você vai dormir 10 minutinhos, a gente entra com o aparelhinho de ultrassom, faz uma punção do ovário e aspira o líquido dos folículos. A gente pode até colocar também um vídeo, eu mando pra vocês, vídeo de punção. É maravilha, gente. E aí, pra transferência, que já é o produto final, é como você fazer a coleta de um Papa Nicolau. Então, fica em posição ginecológica, a gente vai passar o espéculo, e aí, com a bexiga, a gente visualiza o útero por uma janela do abdômen, então é feito um ultrassom abdominal. E através desse ultrassom, a gente visualiza exatamente o local que a gente vai colocar o embriãozinho. Aí a gente entra com um catéter bem fininho, maleável, leva esse embriãozinho até o local correto e deposita. Então, não dói. Ele entra, assim, ele sai, eu falo, gente, é muito legal. Tem vídeo, a gente mostra Vamos colocar no vídeo. Bom, gente, fazer uma parte aqui do quiz pode estar. Bora? Vamos pra parte do quiz. Eu adoro essa parte, gente. Não, eu adoro todas as partes, mas essa aqui geralmente eu pergunto, tá preparada? Especial, né? Ninguém tá, mas vamos preparado. assim mesmo. Vamos. Vamos lá. Doutora Rafaela. Diga. Roskel. Eu vou falar Roskel agora. Pode falar. A gente já tá íntima nesse nível. Exatamente. Uma inspiração que te motivou a se especializar na reprodução humana. Bom, essa daí eu vou contar. Lembra que eu falei no começo que eu não ia contar? Agora eu vou contar. Chegou a hora do segredo. Exato. Uma amiga minha, ela tem uma história muito bacana. E é uma amiga muito próxima. E isso me mexeu muito comigo na época. Então, assim, a gente já se conheceu na faculdade. E ela me contou que ela era a filha do meio. Ela tinha um irmão, ela e uma irmã mais nova. E na terceira gestação, a mãe fez uma laqueadura, porque já estava bom, 3 filhos, encerrou a fábrica. Só que o irmão dela faleceu de leucemia. Nossa. E aí a mãe ficou muito triste, né? Imagina, você perdeu um filho, tem toda aquela questão do luto. E aí ela me contou que a mãe foi atrás das técnicas de reprodução, ela conseguiu fazer a fertilização, como ela engravidou muito cedo, quando ela perdeu o filho, ela tinha 31 anos. É nova, jovem, bem nova, hein? Muito jovem. É. E aí ela ainda teve que fazer 3 tentativas, porque não foi conseguindo na primeira, segunda, na terceira ela conseguiu. E aí ela teve um outro filho. E ela comentava sempre isso comigo. Ela fala, olha, Rafa, a reprodução mudou a minha percepção das coisas. Imagina. Porque se minha mãe não tivesse tido aquele filho, a história teria sido completamente outra para ela. Por mais que a gente sabe que um filho não substitui outro, eu não sou mãe, eu não tenho dimensão desse amor nem da dor que é de perder um filho, mas, de certa forma, acaba sendo um conforto. E eu já peguei paciente no consultório buscando tratamento, porque o filho faleceu e gostaria de engravidar novamente. E eu acho que isso foi uma inspiração que eu tive, assim, Caramba, que história, hein? Muito, muito. E foi uma coisa assim, eu já estava fazendo e conheci, e quando eu encontrei com ela me contou a história, eu falei, puxa, que legal. Ficou pra mim essa ideia. Gente, que inspiração. É isso. Vamos lá. Uma realização profissional significativa. Bom, eu acho que, para mim, assim, uma realização que eu gosto muito é de poder fazer os casais homoafetivos terem filhos. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho, assim, as pacientes acabam virando amigas e, em especial, tenho 2 casais que estão no Pará. São um casal de mulher, né, as duas. E o outro casal também é um casal homoafetivo feminino. Ambas tiveram bebês, são 2 menininhos, coisinha mais linda. Então, eu acho que quando você torna real
a concretização desse amor que não poderia acontecer se a gente não tivesse as técnicas, é muito bacana. Então, acho que para mim é isso. Perfeito. Um conselho para as futuras tentantes. Um conselho? Eu acho que seria essa questão da clareza emocional. Eu acho que o importante é que você entenda que o processo, ele é um processo muito difícil do ponto de vista de não ter controle sobre a situação, mas se você puder encarar isso de uma forma leve, com esclarecimento, tirando todas as suas dúvidas, com um jogo aberto mesmo, como a gente está fazendo aqui. Exato. Eu acredito que fique mais fácil. Então, procure um profissional em que você consiga ter essa empatia. Sim. Né? Porque tem gente que você vai, o santo não bate. A pessoa pode ser o melhor, mas fala, cara, não foi. Então, procure alguém que você consiga ter esse tipo de relacionamento. E até porque é o que você acabou de dizer, né? Que a paciente fala, médica, menstruei, doutora. Então, você tem que ter uma liberação. Você não pode ter aquela coisa fechada ali pra, tipo, não vou atormentar o médico. Não vou. Né? Você acabou de recebeu toda a explicação. Aí, o que ele falou mesmo? Não entendi nada. Tipo, não dá. Exato. Não dá. Bom, um desafio que enfrentou e superou na carreira. Eu acho que a minha ida para o Pará foi um desafio, sim. porque até pela fase da vida, né? Todo mundo estava vivendo uma fase muito complicada. Eu cheguei no Pará sem nenhum amigo, conhecendo apenas o Paulo e o Ari. E foi uma época da minha vida em que eu me provei e me testei em diferentes cenários, pessoal, profissional. E eu acho que foi muito bom. Eu sinto, como você falou, voltar não foi, porque não deu certo. Não, é porque eu vivi um ciclo que se encerrou e agora é bola pra frente. Exato. Quando você olha para o passado e o futuro, o que vem na cabeça em relação à sua profissão? Eu acho que quando eu olho para o passado, o tanto que eu já amadureci, apesar da pouca idade, eu sei que 32 anos não é uma idade tão grande, mas você vai vivendo, criando experiência, ganhando bagagem, né? Aperfeiçoando a sua técnica. Então, eu diria essa maturidade de carreira mesmo, olhando para trás. E o que eu espero para o futuro, eu realmente espero conseguir ter tanto sucesso quanto eu tive no período que eu fiquei em Belém, assim. Porque acho que a maior prova de sucesso no período que eu fiquei lá era que as pacientes voltavam para fazer a segunda fertilização. Gente, esse é o carimbo do sucesso. Exatamente. Então, tipo assim, elas tinham o processo e falavam, doutora, quero o segundo, vamos pro segundo? E então eu quero poder ter isso aqui em São Paulo também. E terá. Amém. Assim seja. Vamos lá. Além da ginecologia, obstetrícia, reprodução humana, qual é a área que desperta o seu interesse em estudo? Tem alguma coisa diferente? Tem sim. Eu acho que assim, a mulher, como a gente colocou, tem toda essa questão da ciclicidade, né? A gente brinca do sagrado feminino, porque muitas coisas passam por essa questão da lua, relacionada ao próprio ciclo menstrual. As mulheres, quando convivem muito, elas passam a ciclar juntas. Exatamente. Então, tem toda um paranauê por detrás. E é uma coisa que eu gosto de estudar muito. Eu gosto de estudar essa parte de astrologia. Porque caramba, tem que interessante. Com relação com signo, sabe? Então, às vezes, eu vou fazer o parto, eu falo, olha, vai nascer um escorpião, vai nascer um gêmeo, vai nascer capricórnio. Eu gosto. Essa questão dos eclipses, né, que tem, eu gosto de acompanhar também essa parte. Cortar cabelo, Exato. E isso, gente, tem influência direta. Sim. Na minha profissão, por exemplo, noite de lua cheia é batata que quem tiver para nascer vai nascer na lua cheia. Isso é comprovado, porque o que acontece? A lua influencia as marés. O que acontece quando tem lua cheia? A maré sobe. Então, a bolsa, que seria o líquido amniótico, rompe. É muito comum. Um monte de parto. Noite de plantão, eu olhava para ver como é que ia estar a lua. Já noite de lua cheia, ela já fica com a roupa lá em casa, só aqui, ó. Que ia trabalhar, entendeu? A gente já sabe que vai trabalhar. Então, é uma coisa que eu gosto de estudar. Eu gosto muito de estudar essa parte. E de onde veio isso? A astrologia? Do nada? Por quê? Eu acho que assim, eu sempre gostei, eu não consigo explicar muito o porquê, mas assim, hoje eu sei que essa parte de cristais, faz tempo? Não, assim, sempre estudei, mas assim, tá mais intenso, porque eu tenho uma grande amiga minha que faz essa parte de medicina quântica. Que é essa parte de mente, corpo, espírito. Então, ela trabalha muito essa questão da doutora Júlia Sgarbi. Quem quiser dar uma olhada aí no Instagram dela, pode colocar aqui a doutora Júlia.
Ela é especialista nisso e como a gente convive muito, eu vou aprendendo. E através dela, eu fui estudar essa questão, por exemplo, dos cristais, o que uma pedra tem de propriedade. Porque, Tati, nós somos energia. Total. Tudo tem energia. Gente, tudo eu sou tem muito ligada à energia, eu sempre falo isso. uma intenção, entendeu? Por mais que você fale que não tem como. É a coisa do, que a gente fala, né? Do pedir para o universo, tem que pedir direito. Quando a gente fala pedir direito, gente, é explicar. Porque o universo, ele sabe de tudo. Mas ele quer saber realmente qual é o seu desejo ali. Então, vai fazer o caderno da gratidão, vai fazer o caderno do pedido, peça direito, agradeça direito. Eu acredito muito em energia, muito real. Eu sempre falo isso, a galera, né, me chama de, como que é, Dalai Lama. E aí... Eu acredito também. Muito, porque... E tem essa coisa que você falou, da empatia, seja na sua profissão, seja num ambiente de relax, tá num restaurante, tá alguma coisa... Tudo isso, gente, tem muito aqui ligação. Nos bastidores, eu tava comentando com a Tati, até mesmo com o Renan, que vocês conhecem também, que ele esteve aqui na cadeira. Né, querido? E eu comecei a falar, gente, juro, eu tenho anotado, eu tenho amigos que estão assistindo que não vão me deixar mentir, mais ou menos em junho, eu comecei a falar, gente, eu preciso ir no podcast, eu preciso ir no podcast, eu preciso ir no podcast. De repente, eu fui almoçar com a Fran, e a Fran falou que ia, eu falei, legal, tal. Aí, do nada, um dia aleatório, eu encontro eles lá no projeto, no Alfa, visitando o negócio. Visitando o negócio. Foi ótimo. Então, assim, o universo conspirou. Total. Porque, assim, a gente não tem nenhuma ligação. Não tem nada, entendeu? E você tava ali numa parte do café. Do café, conversando com o pessoal aleatória. X, eu não sei quem era, e ela entrou e eu falei, porque ela é a médica, e eu, opa, não, então vamos. Exato. E assim, gente, foi dessa forma, vamos, bora, bora, tô com a roupa pronta, bora. Tô já pronta pra ir. Ela já fica pronta lá, como que se fala, noite de... Só não pode ser na lua cheia. Semana passada o Renan queria marcar, eu falei, nessa semana não dá, não tem como, gente, detalhe, só para a próxima. A gente só consegue isso porque... Todos os bebês colaboraram para não nascer agora. Não nascer, exatamente. A última bebezinha foi a Liz, tá linda em casa, uma semana já. Então é isso. Deram uma folga para a doutora aqui. Deram. Bom, então já vou aproveitar e vou perguntar. Como que você equilibra essa coisa da vida pessoal e profissional nessa tábua de maré aí? Como que faz? É um jogo de pratinho, né? Tem dia que você consegue empilhar... É um jogo de pratinho, tem eu amei. dias que você não consegue empilhar os pratinhos e os pratinhos caem. A gente é ser humano, né? E é bom a gente falar isso, porque... Tem tanta cobrança de tantos... não, gente, tem que parar de romantizar esse negócio. Que eu sou forte, eu sou... Não. Nossa, que eu sou... Não, pera, gente, eu choro, eu fico com dor, eu tenho sono, tem dia que eu não quero sair da cama, isso. tem dia que... Eu sou essa pessoa, entendeu? Somos, né? Então, assim, como eu equilibro, eu tento fazer aquilo que vai me trazer um certo bem-estar. Então, a atividade física é uma coisa que eu não fazia, como eu falei pra vocês, desde do meu congelamento de óvulos. Eu tive uma mudança de estilo de vida e quando eu comecei a praticar exercício, eu comecei a perceber os ganhos secundários que isso traziam pra minha vida. Então, eu tento sempre manter uma prática de atividade física. Eu gosto, como eu comentei, de estar sempre dando uma olhada. Então, no meu tempo... Eu sou uma pessoa que lê muito, adoro ler. Então, estou sempre com um livro. E eu leio assuntos que não são relacionados à reprodução nem à medicina. Leio romance, leio astrologia, leio investigação. Até quando eu cheguei aqui, o Renan me deu uma dica de livro, eu já vou anotar. Isso. É porque é assim que eu vou tirando a minha cabeça Sim, do foco, né? Exatamente. Faço as meditações, procuro ter uma rotina espiritual muito, muito assim, regrada. Sou uma pessoa, se você for na minha casa, você vai ver, eu tenho um altar. No meu altar eu tenho o meu Buda, eu tenho minha Nossa Senhora da Aparecida, Jesus Cristo, minhas velas, meu incenso, por via das dúvidas. Sim, não tem problema, tá todo mundo se conversando ali. Todo mundo junto, que eu acho que a espiritualidade, ela tem que existir. E quando você vive muito essas incertezas e essa reprodução, ela é isso, você precisa acreditar, sabe, que... Quando você tá colocando, eu sempre tento, assim, o dia que eu vou fazer, você falou da gravação, né? O dia que você vem gravar é um dia diferente pra você. Total. O dia que eu vou fazer a transferência, eu tento ir no caminho, me conectando com aquilo, mentalizando coisas boas. Eu sempre falo pros casais, eu falo, olha, pensamento positivo, eu vou fazer a transferência. Eu não coloco, eu aviso, eu falo pra ela, eu falo, olha, se conecta com o teu, sabe? Esteja pronta pra receber aquilo. Porque se tiver no seu caminho, se for para acontecer,
que eu possa ser o facilitador para isso, a facilitadora. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu não acredito que as pessoas, às vezes, têm umas questões religiosas com fertilização, né? Dizendo que a gente muda o destino das pessoas, que a gente altera o que Deus tinha pré-determinado, se a pessoa não pode ter filho, esse era o caminho dela. E eu acho que não, porque eu não consigo alterar aquilo que está no teu livro da vida. Exatamente. Entendeu? Você pode não ter filho natural. Exato. Mas o filho só vai vir se ele quiser e pronto, E acabou. É nisso que eu acredito. É, então, eu exato. tento sempre estar com essa parte em dia para poder oferecer o melhor, sabe? Não, e o que você colocou é bem importante, porque assim, independente, gente, de religião, a gente tem que entender que filho é sagrado, né? Então, quer ter filho, quer ter uma bênção. Então, se ela tiver que realmente ser mãe, vai ser pela FIV, vai ser pelo natural, não interessa o meio, ela vai ser mãe. Se não for para ser, também não interessa o procedimento, não vai dar certo. Então, assim, são coisas que não tá no seu controle, Exato. mas aquela coisa, você tem a opção de tentar, né? Por isso que elas chamam tentantes. Quem vai dar lá o carimbo de check liberado final ou não é ele, e é o... com ele não tem conversa. Não tem negociação. Eu acredito muito Exatamente. nisso. Bom, eu vou aproveitar e já vou perguntar. Um case de sucesso, alguma coisa... Que me marcou, até Sim. pensando nisso, eu vou falar de um casal, que tomara que eles estejam assistindo isso, foi um dos últimos casais que eu fiz tratamento em Belém, e é um casal que eles buscaram a fertilização, tentaram alguns ciclos com os óvulos dela, e não conseguiram. E aí, a fila no Brasil para recepção de óvulos tem um tempo. E assim, não tem como a gente dar um prazo. A gente fala de 6 meses até 1 ano, podendo passar mais tempo, porque a gente teve a pandemia. Porque para a doação de óvulos, a doação no Brasil, ela é algo voluntário. A pessoa não recebe para fazer. Então, ou a pessoa está fazendo o tratamento e doa parte dos óvulos para a clínica, Sim. ou ela vai lá de livre e espontânea vontade e ela passa por esse processo. Mas nem todo mundo que quer pode, porque tem os critérios. Sim. Então, não é uma coisa tão simples. E também tem a possibilidade de você receber embrião. O embrião, ele é o mesmo processo. O casal engravidou, não quer mais ter filhos, doa para a clínica. E esse casal, eles fizeram uma transferência e foram logo no aborto. Assim, ela estava sangrando, elas pegaram, foram na clínica, já era 7 horas da noite. E a gente teve uma conversa muito profunda com ele e com ela. E aí ele falou assim, doutora, mas o que você acha que a gente faz? E aí veio uma intuição, eu falei assim, gente, bora pegar um embrião. E assim, não tinha nenhum problema com o espermatozoide dele. E esse ciclo que ela fez, ela já tinha feito com óvulos de doadora. Então, ela fez com dela, fez com óvulos de doadora e não conseguiu. Sim. E aí, ela foi, então, para a recepção de embrião. E, normalmente, o homem, até por uma questão assim, o homem não participa diretamente, né, da gravidez. Então, o que a gente vê, o que eu noto, é que o homem se torna realmente, com raras... Não generalizando, mas... Sim, assim, lógico. quando nasce, quando você coloca ali e põe o bebê, que ele fala, puxa, realmente... Daquele tum. A gente participa muito mais do processo, da gravidez, parto. E partiu dele. Ele falou, eu quero muito que a gente tenha um filho. E não tem problema se não... Eu só quero que essa criança venha. É o que você colocou. E eles fizeram a recepção, nasceu o bebezinho, elas me mandaram foto. Então, assim, isso me marcou porque quando a gente realmente vê que é genuíno, os filhos nascem, Tati, no coração. Não tem nada a ver com o sangue, com essa questão de material genético. Isso fica tão pequeno quando o casal tem essa vontade. Sim. Isso eu acho que é o mais bonito, assim, da minha profissão. É eu poder presenciar e ver a formação dessas famílias, sabe? É muito, muito bacana. Eu sou muito grata. Isso é muito transformador. grata. É o que eu falei para a Françoise, falo para você. A reprodução humana é uma coisa, assim, surreal. Todas as carreiras são maravilhosas. Eu acho que todas elas têm um encantamento, mas a de vocês tem uma coisa brilho que é a vida, né, gente? É coisa que tudo precisa da vida. Então, assim, é surreal. Falando nessa parte de vida, vamos aproveitar e já vamos falar de alguma... Você tem alguma parte social? Olha, eu tenho uma parte social. Eu frequento aqui em São Paulo a Igreja Anglicana,
né? A Catedral Anglicana, nós só temos uma catedral na cidade toda. Fica na região sul de São Paulo. E a catedral, ela tem um projeto social dentro da comunidade do Paraisópolis, que é uma creche da catedral. Então, a gente atende mais de 1.000 crianças, né? Em torno aí, eu acho que está batendo quase 2.000 crianças. E a gente vai começar a construção de uma nova creche para atender crianças de 0 a 2 anos. Então, essa creche foi aprovada, o projeto vai começar agora para o ano de 2024. E eu participo dessas ações pela igreja. Então, a gente faz doação. Agora, no Natal, a gente vai ter as crianças que a gente... padrinho, madrinha. E vamos ajudando com uniforme, com o que a gente pode. Então, quem quiser conhecer o projeto da Catedral, quem quiser ir visitar a Catedral, tá super convidado. É um ambiente acolhedor. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ai, não vão mesmo. Gente, projeto social é vida... É vida, né? Literalmente. Vida. Eu acho que eu sempre falo e vou continuar falando, vai ficar parecendo clichê, vai ficar parecendo chato, mas não é. É sobre ajudar o próximo. Temos que fazer. Não importa como, o que, quando, mas tem que fazer, gente. Um pouquinho ali, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Né? E aí você se identifica onde acha melhor, se é na empresa, se é na igreja, não tem problema. Não pode deixar de fazer. Não pode deixar de contribuir. Exato. Né? Gente, eu quero agradecer. Eu estou maravilhada. Eu amei. Eu amei. Eu acredito assim, para as mulheres e para os homens que vão assistir, que são tentantes ou que podem vir a ser um dia, pega as diquinhas, anotem. Né? A gente vai deixar o @, da doutora Rafaela, mas se você já tem a sua doutora, vai lá, fala com ela, olha, eu vi no Pode Tá, que aí ela já assiste também. Exatamente. Né, querida? Não tem como. Já vamos fazer um marketing aqui, uma divulgação. Claro, com certeza. Eu acho que essa coisa da sua profissão é maluca, é, assim, surreal, e eu gostei que você saiu de uma situação não... como se fala, de rotina, né? Pais, professores, foi para medicina, foi para reprodução humana, foi para Belém, voltou. Os insetos lá, atrapalhou a vida dela, mas não atrapalhou. Gente, é isso, é vida, é carreira, é perrengue. Mas a questão de, assim, você é nova. Sim. E trazer essa informação por ser mulher e com a sua profissão, eu acho que, assim, é um caminho maravilhoso. Eu acho que tem que ter mais esse tipo de conteúdo. Aproveita, continua lá com esse projeto. Sim. Faça. A gente vai fazer o Visitando o Negócio. Vamos ainda ter mais tempo para se conhecer mais e falar mais sobre esse assunto. Gente. Queria agradecer pelo espaço, pelo convite. Foi uma conversa muito leve, muito bacana. Você tem um dom, nem todo mundo consegue deixar as pessoas assim à vontade. Meu Deus, obrigada. E continue. Emocionou. Continue, de verdade. Continue, porque você está no caminho certo. Que você dê voz para mim, para o pequeno empresário, para o grande. Exatamente, e, assim, exatamente. Você vai contribuindo, porque isso é contribuição para o mundo. Que volte tudo em dobro para você. Muito obrigada. Meu Deus. Gente do céu, perdi até... Ó, eu sei que eu tenho que falar. Perdi o fio da meada. Pera, eu sei que vocês têm que... Ativar o sininho, se inscrever, comentar, compartilhar. E é isso. Nossa, obrigada, doutora Rafaela. Imagina, que isso. Gente, fica ligado. A gente vai fazer Visitando o Negócio. Não deixem de ir na ginecologista. Eu vou puxar minha própria orelha. Exatamente. Tá? É isso. Se tiver algum probleminha, fala com a psicóloga, fala com ela. Mas faz e fala. Quem estiver tentando engravidar, quem quiser uma ginecologista bacana... Já tem, ok? Para o ano aí, hein? Cheque. Gente, obrigada. É isso. Beijos.